a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui quem tá falando, João Vitor JV, Caverna do RPG. Eu sou o Cauã, apresentador e ilustrador da garagem. E eu sou o Portuga aqui de novo. Novamente. Mais uma vez, sequestramos o Portuga. Sequestramos o Portuga, mas tem um motivo pra isso, tá, gente? Tem um motivo que é assim, infelizmente, Arthur e Mari foram sequestrados, foram pegos pela Operação Tolerância Zero, levados pelas sentinelas, pelos supra-sentinelas, e só sobrou nós aqui, os últimos X-Men, para estar fazendo nosso programa aqui. Só os nível ômega aqui, tá? Exatamente. Porque hoje vamos falar daquela que é a maior super equipe de todos os tempos da história dos quadrinhos. Hoje a gente vai falar de X-Men, exatamente. E adendo que esse é um episódio que, o João tava querendo fazer há muito tempo, há meses querendo fazer esse episódio, e a gente só esperando o momento certo, e eu acho que o nosso timing tá muito bom, né? Não, e detalhe, esse episódio atrasou algumas vezes e foi tipo o timing perfeito. Porque na data da gravação desse episódio, na semana anterior, saiu o trailer da segunda temporada de X-Men 97. Exatamente. Simplesmente a melhor obra da Marvel Studios, tá? E eu arranjei um jeito de estar aqui, galera. Porque se é pra falar de X-Men, mano, ó, já estamos embrenhando aqui aos pouquinhos pra cada vez mais. Não, o Portuga, assim, eu cheguei nele assim, eu só falei, mano... quando era a gravação da data anterior. Pronto. Eu falei assim, comprou o Portuga. Gravar. Ele, tá, beleza. De novo, eu, X-Men, ai meu Deus. Ele começou a me abraçar, comecei a dar mortal pra trás, galera. Nossa, é fogos pra todo lado. Nossa, X-Men acho que é uma das coisas que eu mais, assim, gostei de consumir ao longo de toda a minha vida, mano. Eu comecei ali consumindo o desenho do X-Men, tá ligado? Lá no... Passava no SBT ainda, o assim. X-Men Evolution, né? Mano, nossa. Evolution era tão bom. E meu primo que me apresentou o X-Men Evolution, tá ligado? Então, tipo, por muito tempo, aquela ali foi a minha ideia de, top super-heróis mais maneiros de todos os tempos, junto com Homem-Aranha, sabe? Verdade. Como criança, assim, eu não lia muito quadrinho, de forma geral, eu consumia muito animação e tudo mais, e aí, tipo, ver X-Men, assim, pela primeira vez, mano, nossa senhora, acho que mudou a química do meu cérebro, velho. Caraca! É verdade. Não, eu te entendo. Cara. Mas quem não conhece o Portuga pessoalmente não tem ideia do quanto ele gosta de X-Men. Você ele adora ele, também. fica claro que ele gosta bastante de X-Men. Não tinha como eu não chamar ele. Eu tentei chamar o outro participante. Eu arranjei o jeito aqui, eu falei, galera, eu tô roubando vagas de participante do garagem, ele vai virar mano. o novo estagiário da garagem. Eu ia me sinto a conseguir. mística, tá ligado? Tipo assim, eu sou o Arthur Alves. Eu ia conseguir mais uma pessoa viciada em X-Men aqui, mas infelizmente não conseguiu vir. Fica um abraço aí pra Yasmin, né? Que ela, eu acho que ela viu X-Men 97 3 ou 4 vezes. A primeira temporada. Também. Mas infelizmente ela não conseguiu estar aqui também. Sim. Mas a gente vai discutir bastante tanto da própria animação X-Men 97, né, que a gente tá bem ansioso pra comentar, quanto um pouquinho das HQs, das influências, né? Sim. Então, o que vocês acham da gente começar falando sobre um pouquinho uma introdução rápida de como vocês conheceram os X-Men? Porque como a gente nunca falou desse tópico aqui na garagem, acho que é legal a gente passar por esse ponto. Assim como foi no de Homem-Aranha, né? A gente vai fazer um apanhado geral, tentar não se prolongar muito, porque a gente não tem tanto tempo, né? E tem muita coisa pra falar, mas a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente conheceu os personagens. Verdade. Eu acho que dá pra começar pelo Portuga, talvez? Sim. Então, continuando, já que ele já começou e tal. Cara, já que eu fiz essa préviazinha aí de como eu conheci X-Men, acho que depois... Que nem eu falei pra vocês, eu acho que eu comecei a ler os quadrinhos de X-Men um pouco mais tarde, assim. Sim. Eu comecei pela parte audiovisual mesmo. Então, cara, a sequência foi primeiro X-Men Evolution, depois eu conheci a animação do Wolverine e os Mutantes. E os X-Men. Eu acho que essa animação é muito boa. Mano, e bem eu adoro... subestimada. E eu adoro o estilo artístico, eu adoro a ideia deles estarem no futuro e que o Ciclope, de fato, ele é meio... Pelo que tem na minha memória. Ele é meio revolucionário mesmo, e ele assumiu esse manto. E, tipo assim, ele tá... E aí tem os sentinelas caminhando e perseguindo mutantes num futuro distópico. Eu acho que fazendo a ligação ali meio com a ideia do Dia de Futuro Esquecido. Sim, só corrigindo uma coisinha, que a questão é que tem 2 linhas do tempo, né? Tem essa parada, é bem legal. Pode crer, né? Então, no começo, o Professor Xavier fica em coma, na verdade. E o Wolverine consegue falar com ele e a mente dele tá no futuro, na verdade. Ah, é. Tem isso. E aí, Que doideira. meio que os
X-Men se separaram por causa do acidente. O Wolverine tá tentando regrupar a galera. O Ciclope tá meio pé da vida porque a Jean morreu. Sim. Ele tá separado e não quer entrar pros X-Men de volta. Pode e o Wolverine crer. vira líder por conta disso. Mano. E aí tem o futuro do Dia do Futuro Esquecido, entre aspas, e tem o presente. Pô, é muito boa essa animação. Cara, é uma animação que eu falei. Ela tava, tipo assim, muito por cima da memória, porque demorou pra ter TV a cabo Sim, em casa, sim. tá ligado? Nossa, era só TV de sinal. E aí, tipo assim, cara, depois dos X-Men de animação, vieram os filmes. X-Men 1, 2 e o 3, querendo ou não, acho que o 3 foi o que mais me marcou por passar muitas vezes na sessão da tarde. Nossa, Na sessão da tarde sim. ou na tela quente? Eu não lembro também, não vou recordar. Cara, foi em um desses, mas eu sei que eu assistia muito por conta disso, tá ligado? Eu tenho até menos memória do que do 1 e do 2. Aí, mano, depois de muitas adaptações frustradas do Wolverine, né? Olha, Wolverine Origins, Wolverine Imortal, né? Eu comecei a falar, mano, eu queria saber mais de X-Men, como é que eu conheço mais X-Men. E aí, cara, foi quando, num sebo, numa das minhas investigações ali de sebo e tudo mais, eu achei X-Men Superdotados, que é a fase de Joss Whedon ali, com o John Cassaday. E, mano, quando eu li aquilo ali... Nossa, cara, foi maravilhoso, mano. Tanto pela parte artística, que, tipo assim, nossa, que narrativa maravilhosa. Mas a parte de roteiro, eu sei que eu gostei muito do que tinha ali, sabe? Toda aquela trama meio novelesca de X-Men, tá ligado? Que você vai ver, é bem novela das 9 que a gente vê aqui, mano. Eu adorava lá a treta com, tipo, o que era com a Jean que tava morta. E aí depois, tipo assim... O Ciclope tá namorando com a Emma Frost. E aí, tipo assim, o Wolverine chega bem no começo, assim que você lida com o luto. Porra, isso é maravilhoso, deixa mano. eu descrever essa cena só um pouquinho. Porque eu provavelmente falaria disso também, porque, Cara, inclusive, quando eu falar, um dos quadrinhos que eu li primeiro de X-Men foi também o do Joss Whedon com o Joe Cassaday. Que eu maneiro. peguei pra ler. E, cara, essa cena me marcou muito, porque é o Ciclope Eu não tinha lido a fase do Grant Morrison ainda. E aí o Ciclope na cama com a Emma Frost... E aí, tipo, o Ciclope acorda assim, ele vê, aí na borda da cama tá o Wolverine sem camisa. Então é assim que você lida com o luto, não é? Mano, essa parte é maravilhosa, Sai cara. fora, Logan. Ele icônico, ele né? manda um raio assim no Wolverine e sai no meio todo mundo fala desse quadro. Nossa, é maravilhoso, porque aí depois eles vão pra uma sala de... Eles vão pra sala de perigo pra conversar, né? Sim. Porra, somos X-Men e tudo mais, a Kit chegou agora, vamos ver como é que estão as coisas. E aí tem uma coisa que é muito engraçada, que o Fera, ele projeta a sala pra, tipo, reproduzir a ideia do Havaí. Só que as ilhas estão desse tamanho assim, mano. Tá gigante, eles estão gigantes, Cara, né? é muito sentados bom. nas ilhas. Nossa, eu adoro Aí isso. a Kit que pergunta, né? Ela fala assim, gente, por que tá tão pequeno o Havaí? Mano, eu aí adoro isso. é pra representar que nós somos grandes, não sei o que. O Hank, não é que eu não tô conseguindo configurar direito. Mano, eu adoro. Aí, cara, nossa, eu adoro essa fase, adoro mesmo. E aí depois eu fui conhecer o X-Men do Bendis, mano, através daquele encadernado do X-Men... Revolução, não é? Não. Foi os Novíssimos X-Men. Ah, Novíssimos X-Men. Eu peguei pra ler ali a parte... Eu peguei ali pra ler Fora de Ordem, aí eu peguei o anjo que tava saindo dos X-Men pra, assim, juntar um Ciclopes com um X vermelho na cara. Eu falei, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, mas eu só sei que é muito foda, vamos continuar lendo aqui. E aí, mano, eu, caralho, e coisas maneiras acontecendo na minha frente. E aí eu peguei e aí eu fui conhecer mais a cronologia. Aí depois eu vi que nessa fase tava sendo assumida, né, assim, pelo Bendis ali, junto com o Stuart Monet. E aí o que ele pensa, assim, mais ou menos pra essa fase, as linhas temporais divididas, por que um grupo tá no passado, no futuro. E, cara, aí foi que eu me aprofundei em X-Men. Aí eu conheci X-Men E de Extermínio, né? Justo. Do Grant Morrison. Conheci aí alguns clássicos como Deus Ama, o Homem Mata. Que eu encho o saco do Cauã. Eu não cheguei a ler, tá ligado? Mais uma vez os canais de review de quadrinho me salvando aí quando eu era menorzinho. Tá na minha lista ainda, mas conheço a história e tudo mais. Aí, porra, veio, tipo, várias fases dos X-Men aí comigo, mano. Mas já falei pra caramba aí, pelo amor de Deus, né? Acho que vale agora o Cauã, né? Continuar, porque eu não faço ideia de qual é o contato maior do Cauã com o X-Men. Eu chamei porque ele gosta de quadrinhos, né? Sim. Ele sempre tá aqui que eu tenho quadrinhos, super-heróis. Mas eu quero saber, assim, porque eu tenho essa curiosidade. Legal, vamos resolver isso. Eu já vou adiantar que o meu contato com o X-Men não foi muito grande, principalmente comparado com Batman e Homem-Aranha. Não tem nem comparação. Mas eu tive sim contato. Também começou na infância, né? Com as animações, lógico. Não tem como a gente não falar das animações de X-Men, que eu acho que foi o ponto de partida pra todo mundo que... Ou pelo menos pra maior parte das pessoas que gostam de X-Men. E pra mim não foi diferente. E a partir disso também é lógico que eu gostava muito dos filmes quando eu era mais novo. Eu amava os filmes, assim como eu amava o Batman do Nolan, o Homem-Aranha do Sam Raimi. Então os X-Men estavam na mesma patotinha, sabe? Eu gostava de voltar neles e reassistir.
E mais pra frente, depois dos filmes dos X-Men, como o Portuga também falou, teve os filmes do Wolverine, né? Mas aí eu acho que foi o ponto de, mano, acho que eu gosto muito disso, sabe? Eu gosto muito tanto do Wolverine quanto dos X-Men no geral. Porque eu já tava conhecendo, já tinha mais um conhecimento mais abrangente sobre a equipe e tudo mais, só que eu gostava de acompanhar o Wolverine muito, em parte, por causa dos filmes, né? Então, em todo lugar que tinha o Wolverine, eu gostava. Inclusive, no episódio de outro super-herói que a gente vai falar, né? Mais pra frente aqui na garagem, eu citei de uma foto de um momento em que eu tinha um monte de quadrinho na cama, quando eu era criança. Era do X-Men, você comentou, né? Era do X-Men, exatamente. Eu lembro disso. E eu tenho essa imagem, aí dá pra ver, tipo, os sentinelas na capa. É muito legal, porque eu acho que é o primeiro registro que eu tenho que eu gostava de quadrinho desde quando eu era criança, sabe? E eu lembro muito, porque, cara, os X-Men, eles são muito chamativos, sabe? Os uniformes, cada personagem com a sua característica, com o seu superpoder, e como eles agem em equipe também, né? Diferente do Batman ou do Homem-Aranha, por exemplo, que majoritariamente a gente lembra deles agindo sozinho, aqui eles agem como uma equipe mesmo, então isso é muito legal. E depois dos filmes e das animações, eu sempre gostei muito de ver eles no Marvel vs Capcom. Nossa. Eles eram um dos meus personagens favoritos. Eu também. Eu tive muito contato com eles por meio disso, sabe? Eu gostava mais deles do que, sei lá, o Capitão América, o Homem de Ferro, porque eles eram muito maneiros, mano, não tem como. As interações dele com os outros personagens também são ótimas, e enfim. E a partir disso, voltando a falar um pouco dos filmes, teve X-Men... teve Wolverine Imortal, que eu, inclusive, tava comentando com o João, que eu tenho uma memória muito boa, sabe? Porque eu não reassisti desde que eu era criança, sabe? Eu reassisti algumas vezes, eu não acho de tudo ruim, não, mas também não é maravilhoso. Mas, Ele, tipo, eu no acho mínimo, legal. é divertido, né? Sim, no mínimo é divertido. A versão que eu vejo, quando eu revejo, às vezes, a última vez que eu revi, né? Sim. Era a versão do diretor, que é a que tem sangue, tipo, entre aspas, né? Tem é mais violenta, né? Um pouquinho mais violenta só. E tudo mais, E como... É bem mais ou menos. Nossa, E como eu gostava de acompanhar o Wolverine, tipo, fiquei muito feliz com os filmes. E também muito por causa da figura do Hugh Jackman como Wolverine, né? Isso aí é marcante. tipo top castings marcantes, Não, com certeza. Ligado? Ele é lendário. A gente vai se lembrar pra sempre dele como Wolverine. E teve Logan também, né? Nossa, que é outro filme esse lendário aí... que me pegou muito, mano. Cara, Nossa. que maravilhosa essa Logan, adaptação. bastante. 2019, eu acho que eu nem Sim. podia assistir esse filme, mas eu fui assistir, mano. E eu vou te falar, cara, eu acho que foi um dos filmes de herói que eu falei assim, meu Deus, eu não sabia que quadrinhos de herói podiam ser isso, tá ligado? Exatamente, Não sabia mano. que... E aí eu fui ler Absolute outras coisas. Cinema. Sim, mano, muito nossa, isso isso. é louco, muito bom. Eu lembro que quando eu fui assistir Logan no cinema, eu fiquei muito bravo porque eu tava em família. E no fim, de última hora, a gente assistiu Lego Batman. Aí eu fiquei muito puto com isso, porque eu queria assistir Logan, mano. Mas aí depois a gente voltou e a gente assistiu Logan. Mas, ter assistido no cinema foi uma experiência muito marcante pra mim, sabe? E nesse contato meu com X-Men. Porque a partir disso, depois de ter assistido Logan, meu contato com o quadrinho foi aumentando e, meu contato com arte também, né? Então, por exemplo, o Jim Lee. Lógico que quando eu conheci o Jim Lee, eu vi as artes dele do X-Men e sou apaixonado, cara. Porque ele tem um dinamismo que, mano, só ele consegue imprimir. Cara, ele é um dos poucos anos 90 que realmente você fala, esse cara é muito bom. Ele é, muito ele bom. É ótimo, mano. E acabou me inspirando muito. E como eu já conheci os personagens, né? Impossível você não ter um contato mínimo com eles. Eu fui me apaixonando cada vez mais, só que eu acho que o contato nos quadrinhos, eu acho que foi onde eu peguei, porque eu realmente não tenho muito, sabe? Não tenho muito essa interação com os X-Men nos quadrinhos. Mas pelo menos eu tenho uma base geral assim por cima, principalmente por causa do João, que ama falar de X-Men, então ele sempre me dá umas explicações, explica o que aconteceu aqui e ali. Então eu gosto muito de acompanhar e talvez daqui em diante eu acompanhe com mais avidez, porque eu realmente gosto bastante dos X-Men. Não estaria aqui pra falar se não gostasse, né? Mas, enfim, os X-Men são maneiros demais. Enfim, agora é minha vez, né? Ai, caramba. Vou tentar resumir, mas Boa assim, sorte, João. quem me conhece mais próximo sabe que eu sou doente pra X-Men. Sim, Que eu muito. amo muito Quem X-Men. me conhece sabe. Gosto muito. Eu até evito falar muito na garagem, porque se eu falo de X-Men, eu É um começo a episódio de falar 2, 3 e eu não horas, consigo assim. parar de falar, porque eu gosto Monólogo. muito dessa parada. É muito isso. Mas uma curiosidade aqui é que quando eu era mais novo, pelo menos antes dos meus 10 anos de idade, antes de eu começar realmente a ler quadrinhos, eu nunca fui tão fã dos X-Men, na verdade. Quando eu era pequeno, dos todos os desenhos que passavam no SBT, tipo Super Choque, Liga da Justiça, X-Men Evolution, era o que eu menos gostava, na verdade. Caraca. Eu achava muito chatinho, muito sem graça. Eu não gostava muito Sim. dos visuais e tudo mais do X-Men Evolution. Eu nunca me interessei pelos filmes da Fox quando eu era mais novo. Sério? Eu bati o olho, eu via, Cara. algumas partezinhas assim, eu achava muito chato. Escutando crimes ao vivo. aqui, galera. Quando eu era mais novo, assim, eu gostava muito mais do Batman, do Homem-Aranha, da Sim. Liga da Justiça. E X-Men, eu conheci os personagens porque meio que eu consumia tudo que era super-herói. Sim. Só que eu comecei a me interessar mais por X-Men
quando eu vi os designs deles do Jim Lee no Marvel vs Capcom. Ó, o Jim Lee aí Que eu de comecei a achar mais interessante. Falar, putz, os X-Men, peraí, mas eles são aqueles caras de roupa de couro. Como é que eles estão com essa roupa colorida aqui? Caramba. Nossa, que da hora, sabe? E aí, a coisa de X-Men que realmente começou a me pegar um pouco mais foi na época que teve o Wolverine e os X-Men. Que foi o desenho que eu realmente acompanhei na época. Eu falei, putz, aqui é muito mais legal que X-Men Evolution. Olha isso. E eu gostando muito, muito daquilo, assim. Então, eu comecei a pegar mais. Eu comecei até a olhar com outros olhos X-Men Evolution, porque eu comecei a ter interesse pelos personagens, querer fazer as relações. Mas eu não era ainda tão fissurado assim. Eu tava gostando mais, só que eu não era tão fissurado. Só que eu comecei a ler quadrinhos. Quando eu comecei a ler quadrinhos, muito por conta do desenho do Wolverine e os X-Men, do Vingadores Super-Heróis Mais Poderosos da Terra e outros desenhos, assim como os filmes da Marvel, eu comecei a entrar ali, como eu já disse aqui, colecionar Homem-Aranha e Vingadores, por conta do hype da época. Só que eu também tinha interesse de ler X-Men, só que eu nunca começava. Até que quando começou a chegar mais ou menos perto ali do Vingadores vs X-Men, eu comecei a acompanhar ali e tudo mais, eu comecei a, putz, eu quero saber o que tá acontecendo com os X-Men. E aí eu comprei algumas edições de X-Men, um pouco mais antigas da banca. Só que era falando do Kieran Gillen. Eu não entendi nada. Já tava, tipo, na época do Cisma. Então, tinha separado a escola Ciclope, a escola do Wolverine. Que, na verdade, o Ciclope tava em Utopia, na ilha Utopia. E o Wolverine tava com a escola Jean Grey ainda. Eu acho que já era a escola Jean Grey, se não me engano, na época. E eu não entendi nada. Que doideira, mano. E aí eu ficava, tipo, tá, beleza. Mas que o pessoal... Eu já vi alguns vídeos de quadrinho do pessoal indicando. Eu falei, que o pessoal indica pra começar a ler X-Men? Que tá muito confuso pra mim isso aqui. E aí que, na época, eu já tava começando a ficar habituado com Scans e tudo mais. Sim. Enfim, que não tinha muita grana pra comprar tanto quadrinho assim na época. Eu já colecionava alguns. Aí eu falei, vou ler o que eles indicarem. Indicaram o quê? No Dos Quadrinhos, Vinícius dos Quadrinhos da época. Ele indicava muito ler a fase do Grant Morrison e do Super X-Men do Joss Whedon com o Joe Cassidy. Eu vi as duas. Um era roupa de couro. O outro era esse coloridão. Eu falei, vou ler o do Joss Whedon. Que é o cara do Vingadores. Eu li, eu adorei. Eu achei muito da hora. Eu li inteira, tipo, acho que em 2... Eu tinha tempo na época, né? Em 2 dias eu li a fase inteira online. Tipo, eu li inteira a fase. E já fui pra do Grant Morrison. Caramba. E eu li a fase inteira do Grant Morrison, fiquei apaixonado também. A do Grant Morrison é Age Extermínio, né? Que começa com o Age Extermínio e tem várias sagas, né? Sim. Ele ficou por 38 edições, eu acho. Caraca. Por aí, mais ou menos. São, acho que 7 encadernados que saíram recentemente na Panini, que eu não tenho, infelizmente. Eu espero que eles relancem, mas eu adoro a fase do Morrison. E a partir daí, já tava na nova Marvel e tudo mais, então eu já tinha um conceito melhor de X-Men, já tava entendendo mais. E aí eu comecei a ler a fase do Bendis através de mensal. E aí eu comecei a colecionar mensal do Bendis na época, já entendendo o conceito maior, já tava pesquisando mais, já acompanhava alguns canais de quadrinho que falavam sobre. E eu comecei a ter uma pira até de acompanhar os filmes a partir disso. Porque eu comecei a gostar dos quadrinhos, comecei a ler algumas coisas, inclusive eu acompanhava um canal de quadrinho que era na verdade é um canal de brinquedos, que era o Fabrício Marvel, que hoje em dia é o Toys and Travels. Mano, nossa, eu acompanhava demais esse cara. Ele começou a postar muito vídeo sobre quadrinhos antigos do X-Men que a Panini tava relançando. Por conta dele, eu fui atrás de pegar o Atrações Fatais, porque eu era muito apaixonado pela arte do Jim Lee. E esse visual anos 90, né? Embora o Atrações Fatais não seja do Jim Lee, mas já tinha saído. Eu gostava muito desse visual. E aí eu fui atrás desse quadrinho, porque ele falava muito bem. Eu li e foi o que começou... X-Men foi o que começou a fazer eu parar de ter preconceito com quadrinho mais antigo. Eu comecei a ler, aí eu fui atrás de Saga da Fênix, Dias do Futuro Esquecido, ler esses daqui e tudo mais. E eu sempre ficava revisitando algumas coisas dos anos 2000 dos X-Men. Eu comecei a ler, tipo, tudo que eu conseguia dos X-Men online. Tipo, muita coisa. Então eu comecei a ficar muito viciado, assim, em X-Men. Eu li, tipo, era Reload inteiro, eu lia os apêndices da fase do Morrison, todas as revistas que tinha na época. Eu comecei a atrás das coisas dos anos 90, tipo, Geração X eu li na época também. Eu comecei a pegar tudo que eu tinha de X-Men pra tentar entender, mas eu ainda não tinha lido a fase inteira do Claremont, por exemplo. E aí chegou um ponto que os X-Men... Acabou a fase do Bendis na revista mensal, eu parei de colecionar porque entrou numa fase meio chatinha ali, que era os X-Men meio que brigando com os Inumanos, né? Porque a névoa terrígena começa a infiltrar no planeta. Ah, eu sei que fazer essa... Ela é pós... Guerras Secretas. Eu já ouvi falar dessa parte também. E eu parei de colecionar porque eu não tava vendo mais graça nisso. Sim. E aí eu comecei a procurar coisas de X-Men que não fossem do presente, porque do presente eu não tava gostando muito. E eu comecei a pegar coisas mais antigas. E aí teve uma hora que eu cheguei e falei, mano, por que eu não pego pra ler o resto da fase do Claremont? E foi um pouquinho antes de sair a fase de Krakoa isso daí. Então eu comecei a acompanhar, eu comecei a ficar apaixonado pelo que o Claremont fez, principalmente pós Fênix Negra, pós Dia do Futuro Esquecido. Eu li Deus Ama Me Mata, que eu ainda não tinha lido. E aí chegou a Era de Krakoa. Aí eu fiquei maluco. Nossa. Aí foi loucura. Porque eu já tava completamente viciado já. Sim. Era de Krakoa, acho que pra quem já, tipo assim, tinha pelo menos um conhecimento inicial ali de X-Men, tá ligado? Tipo assim, já sabia quem eram os personagens, já sabia qual que era meio que o mote ali principal de quem contra o quê, geralmente quais são as tretas. Quando você lê Krakoa, assim, do Hickman, mano...
Nossa, cara, eu acho que foi um sentimento Cara, de... eu acompanhei semana a semana quando eu tava saindo a minissérie. Eu ia lendo e eu lembro que eu tava na escola ainda. Os meus amigos meus que nem gostavam tanto de super-herói, tinha uma amiga minha, Ana, um abraço pra Ana se ela estiver assistindo aí. Eu lembro que saiu uma edição, eu ficava surtando com ela, ela não tava entendendo nada, eu ficava explicando toda a cronologia do X-Men, assim, tipo, não, é que você não tá entendendo que o Professor Xavier consegue clonar os mutantes agora, Cara, não, sabe? a cena de abertura ali, De tipo Krakoa assim, é muito bom. eu senti o Hickman escrevendo e a caneta pegando fogo, assim, tá ligado? Cara, Porque quando o Xavier chega andando, falando, a mim, meus X-Men, e ele surgindo ali, É cara, muito pelo bom. amor de Deus, isso aí entrou em top painéis mais referenciados recentemente, que eu acho que se você for ver, alguns tie-ins, nas histórias mais pra frente eles fazem, eu acho que 3 ou 4 vezes. É isso, Na Era de Krakoa. justamente por isso, mano. Porque, mano, eu não sei o que o Hickman tava tomando na época, mas o cara conseguiu criar, tipo assim, uma sequência icônica. Cara, assim. e é muito bom porque na Era de Krakoa é muito louco, porque o Hickman ele faz toda a estrutura do universo nessa minissérie que é Dinastia X e Potências de 10, que eu fiquei maluco na época. Eu amava o Hickman, eu já tinha lido o quarteto dele, os Vingadores dele, eu tinha adorado, Guerras Secretas. E quando ele entrou no X-Men, eu falei, meu Deus, ele vai escrever minha equipe favorita. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? E eu lembro que eu li, eu fiquei louco, eu tava terminando a fase do Claremont junto com o início de Krakoa. Então eu tava tipo, meu Deus, eu tô pegando as referências, sabe? Sim. Muito louco. E aí eu comecei, quando entrou a fase de Krakoa mesmo, começou as mensais, eu lia todas. Sim. Eu acompanhava todas ao mesmo tempo, assim. Online, obviamente, não tinha como comprar na época ainda, não tinha grana. Mas eu lia, assim, eu ficava maluco, cara. Eu queria ler tudo. Eu queria fazer as conexões, assim, meu Deus. Eu li Marauders é muito bom. X-Force, X-Men do Hickman, que não era tão legal quanto eu pensei que seria. Mas tinha umas outras revistas que eram muito boas. E eu lembro que até metade da Era de Krakoa eu lia tudo que saía. Aí eu comecei a dropar um pouco, porque era muita revista, né? Teve uma época que ficou muito inchado Sim, ali, tipo, sim. a parte de revistas dos X-Men. E, cara, eu tava até comentando com o Cauã um pouco mais cedo aqui sobre essa questão de que, às vezes, eu sinto que eu sou até... É doideira falar isso. Mas eu sou até um leitor um pouco mais casual de quadrinhos do que eu imaginava. Porque, tipo assim, eu não sou o tipo de pessoa que consegue acompanhar de forma mais assídua, assim, mensalmente as HQs. Eu tenho uma preferência por... Pô, eu leio, tipo assim, algumas histórias fechadas, sabe? Eu acho que é uma forma que eu prefiro, assim, de consumir. Até por, tipo assim, questão de tempo e tudo Sim, mais. sim. Mas porque me ajuda também a, sei lá, começar e terminar alguma coisa e falar assim, beleza, deixa eu ver o que eu levo de consideração disso. E aí pegar essa fase do Hickman ali, que ele escreve dos X-Men, a ideia do, tipo assim, do X-Men, tipo, a fase principal, junto com Dinastia X, com Potências de X ali, e, pô, ainda ter a conexão com a arte do Pepe Larraz, da RB Silva ali, que estavam Muito mandando bons. muito na época. Cara, pra mim aquilo ali foi tipo assim, nossa, de estourar a cabeça. Então, acho que ler essas fases mais fechadinhas dos X-Men me ajudou a gostar ainda mais dos personagens, sabe? Acho que eu não tenho tanto esse cansaço que você tá falando que tem, por exemplo, com alguns títulos Justo. extras, por conta disso, mano. Porque eu acho que eu sou mais contido nesse aspecto, Justo. mano. Mas tem muita gente que é assim, cara. Não é muito comum, não. Tem gente que não tem paciência de ler mensal, às vezes acompanha muito tempo. Às vezes só quer pegar um gibizinho ali e ler a história de começo, meio e fim e terminar. Mas uma coisa que eu aprendi com o tempo é que X-Men é uma armadilha. É uma armadilha. Porque você começa a ler, você vai ler uma ediçãozinha. Se você pega uma fase no meio, você tá ferrado. Porque você vai querer ver a novelinha. Você vai querer ver quem vai ficar com quem vai brigar com quem, pô, quem vai exatamente. morrer, quem vai É viver. literalmente isso, E mano. todas as fases, quando os autores sabem fazer, eles fazem isso e te pega muito, cara. Era de Krakoa, eu ficava maluco, porque nem era a questão da novelinha, era às vezes a questão dos personagens interagindo, eu achava muito legal. Nossa, não. Eu gostava muito, tipo, sei lá, do Wolverine treinando com os filhos dele pela primeira vez, juntos, sabe? Tipo, caraca, os Novos Mutantes morando todos juntos, sabe? Tipo, meu Deus, os personagens da geração X com os Novos Mutantes juntos, Sim. eu, tipo, meu Deus, sabe? Era muito legal. E só pra concluir, pra eu não me estender tanto assim, eu li a Era de Krakoa, tipo, quase inteira. Tipo, eu cheguei no final dela, eu consegui ver a conclusão. Depois eu continuei acompanhando, mas tinha umas coisas mais chatas, X-Men, tipo, a fase atual eu não tô gostando muito, que é a From the Ashes e agora mudou, né? Mas eu não gostei muito, mas enfim, eu sou completamente maluco pro X-Men, eu revisitei os filmes da Fox, hoje em dia eu já gosto deles. Eu acho legal, eu não gosto muito do primeiro, o segundo eu acho muito bom, o terceiro eu acho bem ruim, o primeira classe eu adoro, o Dia do Futuro Esquecido. Ah, não, quando entra ali Acho legal. o James McAvoy como... Sim, Professor Xavier. Nossa, Ótimo, tá né? maluco, É mano. muito que bom, muito fase foda, assim, de filmes. E eu gosto bastante, e até que eu cheguei a rever o Wolverine
X-Men, já com uma bagagem maior de quadrinho. Eu gostei mais do desenho ainda. Por muito tempo foi meu desenho favorito dos X-Men. Sim. Comecei a rever o dos anos 90, que eu não conhecia, não tinha acesso. Eu consegui rever algumas coisas, não vi tudo. E até que chegou em X-Men 97, que foi Amor à Primeira Vista. Pra mim, a melhor obra audiovisual dos mutantes já feita na história. Sim. E uma das melhores coisas que a Marvel Studios já fez, na minha opinião. Concordo. E assim, é isso, gente. Eu adoro X-Men. Eu não vou parar de falar porque eu ia me estender mais. Se eu entrasse pra falar da Era de Krakoa, gente, ferrou, porque assim. Daria um episódio à parte. Cara, eu era Nossa. tão fanático que eu votei nas votações de Krakoa, assim. Eu votei porque tinha umas votações anuais pra saber quem ia ser o X-Men escolhido pelos fãs pra entrar na equipe. Sim. Quando teve realmente a equipe de X-Men, que demorou um ano, né? Aí teve o Hellfire Gala, né? Que é o baile do inferno. Pode crer, E nossa. sempre revelavam todo ano quem ia ser a nova equipe de X-Men. Eu votei em todas. Nossa, Eu cê votei é em louco. todas, legal. cara. É o tipo de assiduidade que eu não consigo ter, tá ligado? Com alguns quadrinhos, mano. Eu adoro, assim. E, gente, é isso. O X-Men é maravilhoso. Sim. Eu acho que é um grupo, assim, que se aproveita de ideias que são muito fáceis de se relacionar, né? Sim. Tipo assim, tem aquela relação muito clássica que o pessoal fala que X-Men, tipo, ele vai e de fato representa muitas minorias de forma geral, então Sim. você vê ali É uma uma minoria identificação. abstrata, né? Seria. Exato, Sim. mano. E essa ideia é muito boa, porque literalmente qualquer pessoa pode comprar de qualquer tipo de grupo, assim, existente. Você pode, você pode conectar por, cara, nacionalidade, sexualidade, tipo assim, etnia. E são coisas que eu acho que englobam muito. Tem uma coisa que o Stan Lee uma vez falou, que, tipo assim, que era que um bom super-herói é aquele que você... tipo, gostaria de sentar pra conversar, né? Sim. Uma coisa assim relacionada. E, cara, eu acho que os X-Men, assim, pelo menos com algum deles, você sempre vai ter mais uma identificação, porque eles são tão abrangentes e, tipo assim, são pessoas novas passando por Eu queria dar um essas abraço no complicações. Noturno, cara. Exatamente, tá ligado? Porra, ele Sim. passa por tanto BO, mano. Acho que o Noturno é um dos caras mais da hora, assim, Pô, resenha. e sabe um conversar. reflexo muito legal disso? É que eu, particularmente, não consigo escolher meu personagem favorito dos X-Men. Eu tô sempre... Hoje eu não gosto muito consigo. de todo mundo. Eu não consigo hoje em dia. Tem alguns que eu tenho mais apego, assim, eu gosto muito. Tipo, sei lá, eu sou apaixonado pelo Noturno. Sim. Eu achei ele um personagem muito bom. Mas eu gosto muito de Ciclope hoje. Eu Então. gosto muito do Wolverine. Eu gosto muito da Rachel. A Rachel, eu amo ela. Eu amo a Kitty Pryde, eu acho Sim. ela incrível. A magia, a Eliana, eu adoro ela. então. Sou Ninguém apaixonado falando por ela. do Gold Bob. Nada do Homem de Gelo aqui, galera. Pelo amor de Eu Deus. gosto muito do Bob, mas ele é um personagem que, sei lá, eu gosto muito dele, mas ele não tá no meu top 10, assim, de vilões, Ele é sabe? carismático, eu gosto do Bob. Eu não tem gosto jeito. dele, Uma mas- pena que não foi representado, assim, com tanta frequência em X-Men Evolution, mano. Eu acho, Nossa, ele, adorava. eu acho ele muito bom em Marauders, da Era de Krakoa. Ele é muito legal lá. Vou atrás dessa fase É também, bem legal. E outra fase também legal, acho que é na X Factor dos anos 80 também. A Louise Simmons escrevia bem o Bob, assim, eu acho legal. Bom, mas a gente também tá aqui pra falar da animação, né? Exatamente. Justo. A partir de março de 2024, a gente foi premiado com uma das melhores obras que a Marvel já nos deu, né? Exatamente. Que, inclusive, foi depois da compra da Fox. Então, agora, a gente vê X-Men na parte dessa iniciativa do MCU, né? Teoricamente, como uma obra à parte, mas ainda assim, teoricamente, é no Ainda bem que é a contexto parte, geral, né? né? Ainda bem. Mais pra frente, daqui a alguns anos, talvez a gente veja nos cinemas, mas vamos comentar sobre a animação, né? Que, inclusive, é inspirada na primeira... acho que é a primeira animação dos X-Men, né? Sim, na X-Men verdade, tem Animated Series. tem todo um caminho pra chegar até lá. Vou resumir rapidinho, Sim, mas... por favor. X-Men The Animated Series não foi a primeira tentativa de animação dos X-Men, na verdade. Mas antes de chegar aí, teve toda a questão de que, eu não sei se vocês sabem, mas os X-Men nos quadrinhos nunca foi um sucesso no começo. Sério? Não era. Na verdade, quando os X-Men foram criados lá em 1963, pelo Stan Lee e o Jack Kirby, eles eram só mais uma equipe de super-herói, que o Stan Lee teve uma ideia muito boa, que era, tipo, meio que uma preguiça que se tornou uma ideia muito boa. Eu já escutei essa história, Que que ele, é- tipo assim, tava cansado de pensar em novas origens de heróis, Isso. então ele falou, foda-se, vou criar alguma coisa que dá poderes, é GNX, vai, foda-se. Isso, tipo, a pessoa vai nascer com poder. Tipo, mano, já cansei isso é de dar maravilhoso. ideia, e ele cria esse grupo, inclusive meio plagiado da Patrulha do Destino, na verdade. Porque eles pegam a questão dos uniformes tudo iguais, inclusive um uniforme muito próximo da Patrulha do Destino, e o chefe deles, tipo, o Headsman, né, o cara que manda, ser um cadeirante também, que é uma coisa da Patrulha do Destino. Que era o chefe, né, na Patrulha do Destino, que é o Professor Xavier. E ele cria alguns vilões mutantes e tudo mais, mas no começo X-Men não tinha uma carga tão política, na verdade. Tinha Sim. um pouco, mas não tinha tanto. Toda essa questão que faz a comparação do Malcolm X com o Martin Luther King lá, o Professor Xavier e o Magneto, só veio na fase mais pra frente. Sim. O Stan Lee não pensou nisso no começo. Tipo, o Magneto era só um mutante maluco do mal. Era isso Sim. no começo. E os X-Men não faziam tanto sucesso, não por ser ruim ou algo assim, mas porque era menos inspirado do que os outros heróis, assim. Tipo, as histórias não tinham tanta graça pro pessoal da época, pelo menos. E você pega, tipo, depois... Eles tentaram, né, manter os X-Men. Tem uma hora que o Stan Lee sai com o Jack Kirby, entre o Roy Thomas com o Neil Adams pra fazer.
eles avançam mais a narrativa dos personagens, começa a criar um pouquinho de novelinha ali, mas não tanto. Mas, mesmo assim, não vende o suficiente, os X-Men meio que são cancelados, entre aspas, né? Porque na edição 67 de 1970, eles começam a fazer reprises das edições, começam a republicar as coisas. Só pra meio que a marca não morrer. Mas é só lá em 1975 que o Len Wein vê potencial nos personagens, que era o editor da época ali, e ele fala, putz, os X-Men ainda são legais, dá pra resgatar essa equipe. E aí ele fala, mas precisa ter um caráter mais diverso, precisa ter uma equipe mais diferente. E aí que ele cria a ideia dos novos X-Men. Que eles criam a ideia de criar uma história, que é a Giant Size X-Men, que é uma one-shot, que seria maior e tudo mais, e apresentaria uma nova equipe de X-Men pro público. Que aí eles colocam vários personagens que são de minorias e tudo mais, diversidade. Que aí é criada a Tempestade, por exemplo, que é lá do continente africano e tudo mais. Você tem o Noturno, que é alemão também. Você tem o Colosso, que vem da União Soviética da época, né? A Rússia. Sim. E você tem o Wolverine, que é canadense, que já tinha sido criado na revista do Hulk, mas é reformulado aqui. Que tem um painel que eu adoro dele com coisa que é... Eles não estavam atrás da sua espécie, não. Que foi ter problema com mutante? Não, canadense mesmo. Nossa, mano, eu adoro esse painel dele com coisa, mano. Tem o Pássaro Trovejante também, que era nativo americano. Inclusive foi um erro, porque no começo, logo eu já vou falar disso, mas eles matam ele muito rápido, o coitado. Tem o Banshee, que é escocês, e o Solaris, que é japonês. Tanto o Banshee, ele não fica na equipe depois de um tempo, né? Ele meio que fica participando participação de luxo, e o Solaris volta pro Japão logo em seguida. Então a equipe meio que é reduzida e mistura com a equipe clássica, que era o Ciclope, Jean Grey e tudo mais, né? Meio que as equipes se fundem ali. E aí você tem toda essa época que, em seguida, começa com X-Men 94 tendo histórias novas. A partir de 94, a edição número 94. Só que o Len Wein não conseguiu ficar. Só o desenhista, que era o Dave Cockrum, lendário, né? Consegue ficar. E ele chama um outro escritor. Quem é? Chris Claremont. Toma. Pra fazer. E o Claremont, ele faz um negócio tão louco, os X-Men. Eu não vou me aprofundar muito aqui, mas ele começa a criar todo aquele conceito de novela, dos personagens, começa a criar sagas mais famosas. Tipo, Saga da Fênix Negra, Dia do Futuro Esquecido. Entra depois do Dave Cockrum, o John Byrne. Inclusive, teve uma chiada na época que a galera não queria o John Byrne, no começo. Porque eles falavam, quem é esse cara, mano? Chama o Dave Cockrum de volta, sabe? Só que ele começa a fazer mais sucesso do que o Dave Cockrum nos X-Men. E é essa fase lendária, né? Que durou 16 anos, basicamente. Os X-Men, durante os anos 80, foram tendo uma crescente, né? Como as sagas que eu disse. Teve Deus Ama, Homem Mata. Foi a segunda graphic novel original da Marvel, por exemplo. Foi um sucesso também na época. E ao longo dos anos 80, os X-Men se tornaram a revista mais vendida da Marvel. Por conta de outros fatores também que acontecem ali. Tem uma hora que tem que ter mais revista de X-Men porque tá fazendo muito sucesso. O Jim Shooter dá um ultimato no Chris Claremont falando tem que ter outra revista. Ele fala, não quero, então eu vou dar pra outra pessoa. E aí ele cria os Novos Mutantes também. Então toda essa questão, várias minisséries acontecendo. Legal. Tem uma hora que o editorial mutante cresce, a Ann Nocent entra como editora e começa a proteger muito o Chris Claremont do editorial de fora, pra ele ter mais liberdade criativa pra tratar temas políticos e tudo mais. E os X-Men começam a virar um sucesso, começa a ter os crossovers. Até que chega um pico nos anos 90, que é quando o Jim Lee chega, faz um baita sucesso. E tem a X-Men número 1, uma nova revista de X-Men, a Uncanny X-Men, que é a anterior, que eu não comentei antes. Que é o início da saga aqui. Exatamente. Que tá saindo hoje, né? Tá aqui na mesa, que tá a saga dos X-Men segunda temporada, começa com essa edição, que é a X-Men número 1 do Jim Lee. Sim. Que é a revista de super-herói norte-americana mais vendida do mundo até hoje, basicamente. Até hoje? Até hoje. No Spawn não tinha passado, não? Não, o X-Men, se não me engano, é a mais vendida até hoje. Nossa, essa é a X-Men número 1. Nossa. É absurdo, assim. E é loucura. Basicamente, a partir dos anos 90, tava surfando ele na onda e a Marvel, que não é boba, acabou criando desenho. Mas isso, na verdade, não foi do nada, porque já tinha uma pessoa ali de dentro da Fox Animation que tava querendo fazer um desenho dos X-Men desde os anos 80. Porque viu o sucesso fazendo e falava, putz, não, tem que fazer esse desenho, tem que fazer esse desenho acontecer. Sim. Que é a Margaret Loeschke. Ela basicamente era lá do grupo da Fox de animações e ela viu os X-Men e conversou com a Marvel meio que por fora e encomendou um piloto, que foi o The Pride of the X-Men. Que foi meio que um episódio único, que saiu em 89, que era uma equipe diferente. Tipo, por exemplo, na equipe tinha o Wolverine, na versão era australiano, eles mudaram algumas coisas. Meu Deus do céu. Os uniformes ainda eram da era do Claremont, né? E tinha Cristal no grupo, assim, era uma equipe meio diferente. O Colosso também tava na equipe, então era uma equipe diferente. E aí não deu tanto certo, mas foi uma sementinha ali plantada. Até que nos anos 90, por conta do sucesso do Jim Lee, eles falaram, vamos fazer um novo desenho. E aí, essa mulher, de novo, agora já era um cargo acima, ela falou, faz os X-Men. E aí ela chegou e chamou uma galera pra estar trabalhando ali. Principalmente foi o Eric Leinwald, o Mark Adams e o Larry Halston, junto com uma outra envolvida aqui, no caso que eu vou pegar o nome, que é a... Cadê? Que eu anotei isso aqui. A Julia Leinwald também, que eles entraram ali pra fazer os roteiros, toda a composição da série. E foi a série dos anos 90, que infelizmente foi meio ofuscado por baixo de uma série animada, mas ainda assim foi um sucesso absurdo. Sim. Levou muita gente pros quadrinhos, até
angariou o interesse da galera de fora de fazer filmes de X-Men, como teve nos anos 2000. Essa época aí, dos anos 80 pra 90, assim, foi uma época em que as animações, elas começavam a surgir, tipo, à torta e à direita, assim, animação e bonequinho, assim, pra... Eu esqueci de falar, mas merchandising de X-Men também, meu. Exato. Anos 2000 era recheado de merchandising do O X-Men. lado Era bonequinho, roupa. O lado Sim. promocional, assim, tipo assim, de outras áreas, impactou muito, acho que na disseminação de obras como até Tartarugas Ninja, por exemplo. Verdade. assim. Caramba. Sim. Porque se você for ver, ela começa de uma forma bem indiezona, tá ligado? A história de Tartarugas Ninja é muito legal lá, que os dois escritores que me fugiu o nome É agora... o Kevin Eastman e o Peter Laird. Que eles começam, assim, numa brincadeira de, tipo assim, eles estarem chapados e começando a desenhar umas Isso. tartarugas aleatórias, assim. E eles, foda-se, vamos fazer aqui um negócio, porque eles gostavam muito de Demolidor, né? Vamos fazer um negócio Demolidor como se X-Men também eles fosse gostavam. fazendo uma referência. Aí, mano, fez um sucesso tão grande que, como é que a gente vai divulgar mais isso? Animação. E aí, cara, já era uma tendência muito grande, que nem Sim. você falou. Também tinha o Batman Animated Series, tinha Tinha as Tartarugas Ninja, uma nova franquia surgindo aí. E foi muito interessante ver como que esse movimento... Influenciou até a Marvel, né? E outros, assim, Sim. que já estavam mais à frente antes, né? Exatamente, e futuramente como isso reverberou, porque, por exemplo, eu acho que, falando um pouco da vivência como brasileiro, consumindo quadrinhos de forma geral, acho que o nosso hábito, assim, não sei de vocês, mas o hábito de consumir quadrinhos norte-americanos, dependendo da região de onde você vem, é mais e menos complicado, tá ligado? Sim. Mano, de onde eu vim, geralmente a gente tinha mais contato com quando a gente ia pra sebo e tudo mais, tá ligado? Sim. E aí, então, o que eu tinha pra consumir de super-herói era isso. Era bonequinho e era animação. Então, Também. acho que conhecer os X-Men por meio audiovisual foi uma coisa que, tipo assim, era meio que inevitável, tá ligado? Pra quem assistia muito SBT de antigamente, Sim. assim, via, tipo, o desenho do Super Choque, aí também o dos X-Men, cara. Você vê ali essas animações que culminaram até o X-Men 97, né? Tipo assim, é uma coisa que marcou muito. Então, eu acho que é muito mais fácil pra quem, principalmente, eu tô, assim, chutando, né? Justo. Falando de uma perspectiva geral, através de um recorte pessoal. Mas Sim. acho que é mais fácil pra gente, que é brasileiro, conhecer mais a animação do X-Men 97 e ter mais uma relação com ela do que, de fato, com os quadrinhos. Justo. Por conta do passado, Sim. entendeu? Exatamente. Exatamente, Que as verdade. pessoas, muita gente cresceu. Tipo, por exemplo, tem uma experiência muito boa pra contar do X-Men 97, agora que a gente vai entrar nele mesmo. Sim. Que é a questão de que eu vi lá atrás, e eu era... Mano, eu fiquei maluco essa série, porque eu não tava esperando tanto. Uhum. E eu fui vendo que era, tipo, a coisa mais próxima dos quadrinhos do X-Men que a gente ia ter Sim. na TV, assim. eu fiquei Novelaço. maluco. Até a questão de adaptar tramas, cara, o jeito que os personagens agiam, eu fiquei apaixonado. E eu via de manhã na TV grande, assim. Aí eu chegava à noite, eu ficava vendo no celular pra ver as referências. Eu sempre revia 2 vezes o episódio. Meu Deus do céu. Eu era doido, assim, nesse nível. Cara, empenhado pra assistir X-Men, mano. Não, e aí, agora, pra fazer esse episódio, eu revi. Só que eu revi com a minha mãe. Nossa. legal. Então foi muito interessante, porque eu falava, mano, será que funciona mais pra mim, que eu tive todo o conteúdo dos quadrinhos? Porque eu não tenho tanta intimidade com a série clássica. Eu vi ela mais velha, eu não tenho nostalgia. Sim. Mas eu vi, e eu, tipo, minha mãe também não viu a série clássica. Ela lembrava de ter visto na TV, mas ela não tinha tanta intimidade. Mas ela reconheceu a abertura, por exemplo, os visuais ela reconheceu. E ela gostou muito do desenho. Tipo, legal. como a trama em si, ela ficava muito apegada ao, Sim. ao novelão que tava ali. Aham. E eu fiquei Mano. muito surpreso. Falei, cara, funciona até pra quem não é fã, cara. Que Sim, foda, mano, sabe? Muito funciona. novela Incrível. das 9, cara. A ideia de você, porra... tô namorando aqui, a minha mulher, vamos ter um filho e tudo mais. Meu Deus, a minha mulher não é minha mulher? Que porra que tá acontecendo aqui? Minha mulher, meu Deus. Mano, X-Men... Não, e É aí, tipo, maravilhoso. aí vem o Wolverine com a... Nossa, cara, isso aí é... É maravilhoso. Meu Deus E do agora céu. sim, a gente pode voltar pra onde a gente parou antes, que sim. o Cauã ia falar agora do X-Men 97, né? Que a gente fez todo o preâmbulo aqui pra saber como é que chegou. Porque a série foi de 92 até 97, foi cancelada. Inclusive, a última temporada tem uma animação bem inferior às anteriores, porque tiveram que mudar o estúdio, tava passando por problemas. A Marvel tava naquela época de quase falência, tava bem difícil ali. E aí o desenho foi cancelado. E aí teve toda a questão do Marvel Studios, que já falamos dos outros episódios aqui, Sim. crescendo e tudo mais. E aí sim, teve o desenho do X-Men 97, foi revelado em 2000... Lançou em 2024, mas Isso. foi revelado em 2021, na verdade. Só que, o que eu pesquisei e fiquei sabendo, é que uma das primeiras coisas que a Marvel pensou quando pegou o direito da Fox foi de retomar a série animada. Foi uma das primeiras coisas que botaram na mesa. Olha só, eu achei que eles fizeram isso principalmente pensando pro cinema. Então, mas a coisa que, tipo, eles falaram, tá, a gente vai ter que reformar os X-Men, mas o que a gente vai fazer primeiro de mais rápido aqui pra fazer? Aí eles pensaram logo na animação. Vamos trazer nostalgia, foi a série animada, retoma ela.
Caramba. Então foi uma das primeiras coisas que botaram na mesa, assim, sabe? Mas faz muito sentido, acho que o caráter da Disney, assim, sabe, de forma geral. Eu se ia até você for falar ver. isso por causa do Disney Plus também, porque foi uma ótima pra eles, né? Exatamente. A Marvel veio ali num comecinho ali de séries no Disney Plus, que eu acho que tipo, fizeram bastante sucesso, assim, né? Sim. Se você for ver. Começa com WandaVision, começa com Soldado Invernal. Soldado Invernal, Soldado Invernal, e o Falcon Loki. Soldado Invernal, Loki, No que é muito boa. episódio da saga do Multiverso falou bastante que essas primeiras foram bem, tipo, foram muito bem, assim. Foram, pô, Foram. exatamente. Até Cavaleiro da Lua, que eu acho que é muito subestimado, assim, Eu não gosto. eu acho legalzinho, assim, Sim. de acompanhar. Também. Então, cara, acho que ia ser um caminho meio que natural eles partirem pra animação uma hora, principalmente falando do estúdio Disney, né? Mano? Sim. De verdade, sim. E tipo, já falando de X-Men 97, a gente foi premiado com uma animação de luxo aqui, né? Porque, Sim, nossa, sim. que animação maravilhosa. Se a Mari estivesse aqui, pelo menos a animação em si, eu acho que ela ia exaltar. O aspecto técnico, você fala? Sim, exatamente. Maravilhoso, Lindíssimo. mano. Eu não Nossa esperava. Senhora. Porque composição, as cores, eles sabem As usar cores muito são bem as lindíssimas. cores, porque representa a emoção dos personagens no momento também, sabe? Cara, eu acho Mano, isso incrível. é tão bem feito, cara. A direção também é ótima, porque eles vão construindo um momento pra quando chegar num ápice de alguma determinada ação, tipo, você ter um impacto daquilo, sabe? E eu já vou começar falando do primeiro episódio. Porque Tá. pra mim, o primeiro episódio me no conquistou caso, muito. o primeiro episódio, Caralho. eu nomeei todos os episódios aqui. Boa. Eu tinha de cor, mas eu fui ter questão aqui de que eu não ia errar. Mas o primeiro episódio. Pegou o gabarito. Começando aqui pelo primeiro episódio, né? É To Me, My X-Men. A mim, meus X-Men. Olha esse título. Eu já arrepiei só de lembrar. Porque. E é legal, porque não sei se você sabe, isso daí é meio. Essa frase específica é um efeito Mandela, na verdade. Por quê? Muito louco, porque todo mundo fala que é atribuída ao professor Xavier, Xavier. falando de forma épica nas histórias do Stan Lee e Jack Kirby. Ele nunca disse isso da boca dele lá. Mentira, sério? É uma Meu coisa Deus. que foi muitos anos depois colocada em alguns Mas a quadrinhos. animação, a clássica, ele falou bastante Fala. disso, né? Sim, na animação clássica sim, mas nos quadrinhos é um bagulho meio efeito Mandela, assim, sabe? Sim. Então, tipo, acho que ele é dito em um recordatório, pela primeira vez é dito em um recordatório pelo Stan Lee como narrador onisciente. A mim, meus X-Men. Tem cara, uma Eu parada quero dessa. viver na mentira. Eu quero viver na mentira. Me bota no mundo de ilusões de volta. Mas depois de tanta gente reutilizar e tudo mais, virou o bordão do Xavier, mas não Sim. começou assim lá atrás, sabe? Verdade. E voltando pro primeiro episódio, acho que até pra dar um contexto geral, o Xavier tá meio que desaparecido / morto, né? Isso. Aqui ele é declarado como morto, Sim. mas na verdade ele tá meio que desaparecido, Porque no final do desenho anterior ele leva um tiro do Harry Garrett, né? Isso daí Isso, acontece que no vai ser desenho importante antigo. também na série atual. Isso. E ele meio que não sabe o que aconteceu com ele. E o que acontece é na série, quem viu a série antiga sabe que ele foi levado pelo Shi'ar, já sabe Sim. disso. Só que aí fala que não sabe se ele vai viver ou não. Isso. Tipo, eles falam isso na série clássica. E aqui já E começa. o Império Shi'ar é aquele império que é rival dos Kree? Na verdade, ele é rival dos Kree e dos Skrull. Ele é o Império que é introduzido nos X-Men mesmo, que é aquela Justo. menina pássaro lá que é namorada do Xavier. Sim. Que é noiva do Xavier. Que eu adoro ela. Eu adoro esse Império, eu achei eles muito legais. Mas, enfim, ele é levado, né? Só que a gente não sabe disso. No começo do desenho, realmente, como o Kaman falou, ele é colocado como o atestado de morte dele chegando. Isso. Todo mundo do planeta recebeu essa notícia de que ele foi morto, ele morreu mesmo. E isso até acalma a galera em relação à causa mutante. Meio que fala, olha, tadinho, tudo Sim. mais. Então os X-Men estão meio que em alta nesse momento, né? Tanto Verdade. que eles estão com contato direto com o presidente dos Estados Unidos, por Sim. exemplo. Aham, Então exatamente. é bem legal. É importante dizer também que agora o Ciclope ele assume como líder da equipe, né, dos Sim. X-Men. Uhum. Inclusive, a gente já começa a ver essa novela porque tem as intrigas no meio do grupo, né? Principalmente com o Wolverine, porque o Wolverine meio fica, tipo... Meio, Safado. Ainda mais depois que ele descobre que, como a Jean tá grávida... e Isso ela que vai a ter gente o é filho, revelado no começo também, que ela tá grávida, bem legal. Isso. Os dois querem meio que sair dos X-Men pra poder cuidar do filho deles. Justo. Aí o... Já dropa, pum, uma novela aqui no meio, Exatamente. um conflito. O Wolverine, ele nem fica sabendo disso por outro, sabe? Ele meio que saca essa situação Sim. e confronta eles. Mas a gente volta a ter essa interação dos X-Men, do grupo em si, com os personagens que a gente já conhece anteriormente. Sim. Isso é tão gostoso, cara. É tão muito bem feito. bom. E eu adoro que, sei lá, logo no começo da série, sei lá, o Bishop tá lá. Eu adoro o Bishop. Eu achei ele um Ele é bem personagem legal muito mesmo. bom. Sim. E tá o Morpho, que é um personagem original da série clássica. Na verdade, ele é inspirado num personagem chamado Mímico, né? Que existia lá nas histórias antigas. Mas eles mudam ele bastante na série clássica. E aqui ele tá com o visual até do Era do Apocalipse, né? Com o rosto branco, que ele não tinha no desenho clássico. Sim. E ele meio que faz o papel do Noturno no começo, porque ele é o cara que tem o bromance ali com o Wolverine e tal, né? Exatamente. É bem legal isso. Só que depois o Noturno entra pra história mesmo, que foi isso que me deixou muito feliz. Sim, Mas ainda bem. todo esse primeiro episódio eu achei ele muito bom pra definir meio que o contexto geral. Eles meio que trazem a ideia da série clássica de episódico, assim, pra reintroduzir os personagens. Só que eles dropam uma bomba no final, que já começa a mudar a dinâmica das coisas. Senhora. Que é a questão do Magneto chegando e falando o quê? O testamento do professor Xavier tá aqui, ele deixou vocês pra mim, a escola Sim. pra mim. Eu sou o verdadeiro herdeiro do Xavier.
Verdade. Mas, mano, eu queria voltar um pouquinho atrás, porque antes disso, a gente tem uma das melhores cenas que a gente já teve de super-herói nos últimos tempos. Meu Deus do céu! Que é a luta pouso dos dos sentinelas. X-Men. Assim, mas vamos criar atenção aqui também, porque o Ciclope, ele recebe a missão de investigar, sei lá, alguma coisa no deserto. Que o que acontece? No começo do episódio começa com os X-Men indo invadir um lugar ali, onde tá mantendo um mutante preso, que é o Roberto da Costa. Que é o Mancha Solar. Que é brasileiro, né? É brasileiro e é parte dos Novos Mutantes. Novos Mutantes, isso, também Brasil. E ele tá lá, ele tá preso, né? Ele não admite que é mutante e tudo mais, porque ele meio que tem vergonha por conta da família, ele tem medo, né, do que eles vão achar. E aí esse moleque tá preso ali, e os caras que estão mantendo ele preso são os Amigos da Humanidade, que é uma galera completamente antimutante, assim, loucaça. E eles estão usando tecnologia sentinela. Quando eles derrotam e veem isso, o Ciclope fica, inclusive, com uma cena maravilhosa do Ciclope lutando, né? Ótima Nossa também. senhora, o Ciclope é bonzão de porrada. Nossa. E Muito bom. ele salva o Roberto, né? E aí eles ficam, por que tem tecnologia sentinela com esses caras? E começam a inculcar com isso, eles vão atrás do Harry Garrett e eles descobrem que o Trask tá solto. Exatamente. E ele tá com o molde mestre no deserto. Nossa. Criando novas sentinelas. Cara, e é muito louco porque ele tá meio que no cemitério de sentinelas, né? Tem Isso. vários sentinelas meio que mortos, meio zumbis ali, só que ele destruídos, né? volta a usar eles, né? E aí a gente vê os X-Men enfrentando esses sentinelas. E, cara, é uma cena absurda atrás da outra. O Ciclope, ele já, tipo assim, ele já tem várias cenas fodas, assim, ao longo Da carreira dele. da carreira com os sentinelas, assim. E pra mim, uma das que mais marcou, porque a gente falou mais cedo do John Cassidy, é a cena de quando... Você sabe. João, você sabe. Eu sei. João, você sabe do que eu tô falando. Não sei o que você tá É a falando. cena em que o Ciclope pega e aí ele pede pra, tipo assim, todo mundo sair da frente porque tem um resto de sentinela ali, né? Tentando atacar os mansão. mutantes, né? Agora com o grupinho pequeno que eles estão formando ali. Depois eles terem passado toda uma treta de cura mutante e tudo mais. Então, tipo assim, eles estão tão fragilizados, mano, que eu acho que o Ciclope, ele solta toda a carga que ele tava, assim, até por ele não estar conseguindo controlar os poderes direito nessa época, em cima do Sentinela. E a gente tem um dos painéis de uso do poder do Ciclope mais lindos que eu já vi na minha vida. Eu acho que, tipo assim, a Laura Martin, o John Cassidy, assim, eles fizeram uma coisa que fazia tempo que eu não via tão bonita nos Muito quadrinhos, louco. mano. Que é basicamente, o que acontece, na verdade, se não me engano, é a escola que tá sendo atacada Sim. por uma sentinela que tá controlada pela Danger, pela Perigo, que é a sala de perigo. E aí, tipo assim, tá o Ciclope e o Colosso Wolverine, eles estão, tipo, fazendo uma barreira ali pra sentinela, porque tem as crianças na escola, Sim. né? Tem os adolescentes. E aí, eu acho que eles falam assim, o Wolverine fala, a gente precisa fazer tal coisa. O Pietro, né? O Colosso, ele Mercúrio. fala... Não, tá. porque é Peter, né? Entendi, Peter, entendi. né? Piotr. Achei que fosse o Piotr. Mercúrio. É. Ele fala assim, vamos fazer tal coisa. Aí o Ciclope, não dá tempo, ele abaixa. Sim. Ele arranca assim o Nossa óculos, ele, Senhora. eu quero essa coisa fora do meu jardim agora! É. Aí tem uma página assim, aberta, toda vermelha, só com a silhueta dele pequenininha assim. Muito louco. Aí quando termina, ele acaba. Eu não sei se você lembra disso, mas o Wolverine só olha assim e fala, Às vezes eu esqueço porque esse cara era o líder dos X-Men. Nossa, mano! nossa, Summers. Pro Wolverine falar isso, porque o maluco é foda. Cara, de verdade. Foi uma das cenas que mais me marcou, assim, em relação ao Ciclope usando os poderes dele de fato, né? Sim. Porque, tipo assim, quando eu era mais novo, eu sempre achava o poder do Ciclope legal, mas muito mal utilizado. Às vezes meio paia. E aí, cara, ver cenas como essa que a gente viu na animação, a cena dele pousando, por exemplo. Nossa Meu Deus do céu. É maravilhoso. Cara, por favor, Ciclope, agora dá pra entender porque que você é líder. Não, Pra gente fechar o último episódio... Calma, adendo, já aproveitando que a gente tá falando do Ciclope de jaqueta, tá? Melhor Sim, visual que Sim, existe. ele concordo. tem que ter. Ele tem que ter a Ciclope jaquetinha. com traje do Jim Lee, cabelo pra É, fora, assim, sim. aquele cinto não faz sentido Nossa. ali. Não, cara, Maravilhoso. Faz sentido. Que inclusive vai voltar nos Vingadores, né? A gente já viu o visual. Sim, já viu um visual. Pô, Mas, enfim, maravilhoso. desculpa, pode prosseguir, Mas, João. enfim, tem até essa tempestade. A gente podia se prolongar tempestade, muito. sim, nossa. Mas a gente vai tentar passar rápido pela série pra relembrar, porque a gente não tem tanto tempo. Mas no segundo episódio, eu também acho um episódio sensacional. O primeiro já é 9 de 10, eu acho. Sim. O segundo é 10 de 10 já, pra mim. Sim. Aham. Aí o A liber- segundo... É o julgamento do Magneto? Isso, é o julgamento do Magneto. Nossa O nome do Senhora. episódio se chama Mutant Liberation Begins, ou seja, começa a libertação mutante. E é basicamente o episódio em que a gente vê o estabelecimento do Magneto como o líder dos X-Men novo agora. Ele fazendo alguns atos ali, tanto salvando mutantes quanto salvando os Morlocks nos esgotos dos... Nossa, aliás, uma cena muito boa com aquela personagem que ela é a líder dos Morlocks, que eu nunca lembro o nome, cara. Calisto. Calisto, que, cara, ela aparece no X-Men Evolution, cara. Ah, sim. E Tem um ela- arco com o Spike, né? Com Sim, ela. Eu lembro porque disso. o Spike, ele se junta aos Morlocks por um tempo, tá Sim. ligado? Ah, eu lembro Porque ele disso. começa a transformação em que os espinhos dele... Inclusive, mano, uma
pena o Spike, tipo assim... Não ser canônico realmente nos quadrinhos, Verdade. né? Porque né? ele é um personagem muito Ele é bom, muito bom, mano. Ele muito é legal. muito bom, cara. Ainda mais por ele ser sobrinho da Aurora também. É que isso muito Não, legal. nossa, É maravilhoso. que ele é um personagem que ele foi criado meio como um personagem original, mas que ele é um gender bend de um personagem que já existe nos quadrinhos. Sim. Porque tem a Medula, né, nos quadrinhos, que ela tem o mesmo poder dele. Já ouvi falar dela. Nossa, mas ele é tão Então. mais legal. Então. Mas, cara, Ele é muito é maneiro. muito bom esse segundo episódio, principalmente por conta da toda a cena no tribunal do Magneto. Que ele se entrega, ele vai lá, e é uma referência a um dos melhores quadrinhos do X-Men pra mim, que é X-Men 200, do Chris Claremont, que tem um julgamento mesmo lá. E eu acho muito bom esse episódio. Ainda mais a cena final, quando tem o discurso do Magneto, ele levando os caras pro espaço. E tem até um trocadilho no original, porque ele fala pra eles, don't let me let you down. Tipo, não deixe decepcionar Sim. vocês, mas não deixe largar vocês daqui de cima, Sim. tá? Aham. Tipo, é isso. É muito bom esse episódio. Eu acho que ele é 10 de 10, assim. Cara, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto desse episódio também é como que ele é muito uma síntese do que X-Men que a gente discutiu até agora, que é novelão, com Sim. também trama política e tudo mais. Sim. Porque O Nathan nasce também nesse Exato, episódio. e tem esse verdade. ponto maravilhoso que você pega e o Ciclope, ele tá tendo que lidar com, tipo assim, a defesa de um dos integrantes da raça mutante, enquanto o filho dele tá nascendo, tá ligado? Então ele tá tendo que dividir, tipo, vida pessoal com vida política. Sim. E, cara, eu acho que é um dilema muito bom. E o discurso que você vê, aquele cara lá, que é um dos líderes dos Amigos da Humanidade. o Executor X. Executor X, nossa. Caralho, exatamente, o Executor X falando, não, porque o que me irrita na raça de vocês é o Você ficou de mimimi, nossa. É. É muito a discussão dos caras babaca de Twitter, Sim. né? Cara, ainda Nossa. bem que isso é só ficção, não acontece na vida real, galera. Não tem esse tipo de ainda coisa. bem. A gente nunca escutou esse discurso antes, né? Mas cara, e aí é maravilhoso porque você vê depois ele levando uma surra do. Nossa, Magneto. Não, o Magneto humilha ele. Ó, E ele dá Magneto o Ciclope, é que ele pra dá o mim. tiro na tempestade. Isso que ferra o Magneto. Eu ia Não. falar disso também, o tiro da tempestade, porque ela Que acaba tira os perdendo os poderes, né? Que é também fusão de outra história dos X-Men do Claremont. Eu acho que é a X-Men 89, não lembro, 87, algo assim. É 187. Que é quando, na verdade, só que lá quem dá o tiro é o Harry Garrett, meio que eles fusionam as coisas, né? Sim. Mas quem cria a arma é o Forge, que depois a gente vai chegar nisso, né? Pra mim, se o Magneto mandasse ele pro espaço aqui, ó. Nossa, toma esse pano aqui que eu vou passar pra você, Magneto. Vai tomando. Mas, cara, o Magneto é um personagem muito bom, acho. Nesse episódio ele é maravilhoso e ele só cresce durante a série. Realmente, aproveitando o tempo curto, mas pra exaltar o Magneto, porque ele realmente é um dos personagens mais densos da série, mais bem desenvolvido. Eu e acho que ele é um dos personagens mais densos da Marvel, na minha opinião. Sim, com certeza. Eu acho que- Até como vilão também, no geral, sabe? Sei lá, comparando com o Thanos, o Doutor Destino e muitos outros, ele, tipo, fica pau a pau. Sim. Eu acho que, tipo assim, o Magneto, querendo ou não, ele só toma meio que essa ideia de vilão, tipo, muitas vezes, né, por conta das tramas malucas que ele plana ali, de, tipo assim, extermínio da humanidade em si. Mas é porque eu acho que ele vira meio que uma caricatura do que é você ser um pouco radical em algumas pautas, Sim. tá ligado? E, tipo assim, as pessoas lidarem isso como se fosse uma coisa ruim. Sendo que, tipo assim, o cerne da pauta do Magneto é: caramba, vamos lá, vocês não deixam a gente conviver com vocês, tá ligado? A gente não pode andar na rua que vai ser hostilizado. Aí, beleza. E a gente não pode ter o nosso próprio lugar. Caralho, o que vocês querem que a gente Exatamente. faça? E é Aí, muito louco. vamos criar nossa ilha. Vamos lá pra Genosha. Vamos exterminar Que a gente Genosha vai e falar do tudo episódio mais. 5, que é o melhor episódio da série. Cara, e, tipo assim, não tem como. Então, tipo assim, se você for ver o Magneto, sobrevivente da Segunda Guerra, ele já sabe o que é passar por um extermínio. Cara, certo? E isso é um conflito muito louco do personagem. Desculpa pra cortar, mas só pra colocar que é a questão de que o Magneto não tem local político realmente. Verdade. Ele não se posiciona por quê? Você comentou aqui, ele é um sobrevivente da Segunda Guerra. Ele é judeu. Sim. E ele participou dos campos de concentração. Sim. E os caras que faziam isso, eles prezavam por uma raça superior suposta, sabe? Aham. E o Magneto é muito louco, porque ele sempre tá no limiar de ser um vilãozão, um maluco, assim, que faz umas coisas, só que ele sempre se puxa pra trás. Por quê? Quando ele vê que a coisa não vai dar certo na convivência pacífica do Xavier, ele se enfesa. E ele faz as coisas dele, tipo a questão do asteroide M, tentar matar os humanos, e ele Sim. começa a virar o papinho dele daquela raça superior dos mutantes, Aham. ele se trava. Por quê? Ele fala, tô falando igual o bigodinho lá atrás. Exatamente. Mano, E ele volta atrás, ele recua. Ele tem medo de passar do limite. Porque ele não quer ser igual os caras, os algozes dele. Esse, É muito esse lado interessante. dúbio do Magneto eu adoro. Principalmente porque, tipo assim, querendo ou não, quando ele pende mais pro lado um pouco meio extremo, assim, da forma como ele vai lidar com as coisas, às vezes onde ele tem algumas falas das mais marcantes.
impactantes. Por exemplo, na Era de Krakoa, quando ele fala, agora vocês têm novos deuses, tá ligado? Tipo assim, essa cena é assustadora, ao mesmo tempo que é muito impactante, sabe? Só que... E aqui é aquilo ali, mano, é o auge do delírio do Magneto, sabe? Só que eu acho que é muito uma caricatura. Sim. De como que esse poder que agora ele tem de subjugar quem foi responsável pelo extermínio da própria raça deles, isso sobe a cabeça dele, tá ligado? Eu acho que ele é o tipo de cara que teria o poder certo pra liderar a Revolução Mutante e, tipo, a salvação da espécie mutante, só que o poder mexe muito com ele, justamente porque ele é muito passional sobre. E por isso que é tão bom, incluindo o Xavier na equação também. Sim. Porque um sendo o contraponto do outro, sabe? Esse conflito ideológico entre os dois é o que é um dos principais motivos pelo qual essa sustentação dessa posição do Magneto acaba ficando tão boa, tão interessante de ver. Essa dinâmica deles é muito boa, porque, tipo assim, você vê que são aliados políticos pela forma que eles pensam, tá ligado? Só que eles são antagonistas... de maneira diferente. Exatamente. São duas soluções para um mesmo problema. E você vê que eles têm muito carinho pelo outro. Tanto que, no começo, o Magneto, ele tenta muito fazer igual o Xavier. Porque ele fala, o cara morreu e deixou o negócio pra mim, então eu tenho que fazer certo. Sim, e ele se força a fazer isso. Igual Pior que ele acaba sendo frustrado, né? Eu acho isso ótimo. E tanto que o Xavier também não é santo, né? Tipo, ele tem essa ideologia dele. Sim. Toda essa questão, só que ele faz muita cagada. Faz. Eu adoro nas fases do Clarence, tem umas horas que o Xavier tá meio enfesado e dá umas patadas nos X-Men que eu falo, gente, Xavier, calma, cara. Cara, calma. Às vezes eu sinto, assim, em alguns momentos que o Xavier, ele parece um pouco... Cara, eu não vou falar omisso, mas às vezes muito passivo com algumas coisas que acontecem, tá ligado? Às vezes a gente sente essa falta de reatividade que o Magneto tem. Mas essa é a questão. Eles usam muito eles pra representar... isso aqui é o bem, isso aqui é o mal, isso aqui é o preto, isso aqui é o branco. Tipo assim, os tons de cinza eu acho que é onde mais brilham nos X-Men, tá ligado? Sim. Quando você vê... Por exemplo, eu acho que o Scott... Principalmente na fase depois que ele mata o Xavier, tá ligado? Que é no Vingadores vs X-Men, né? Que ele vira a Fênix Negra e ele mata sem querer o Xavier, Exato. É uma fase muito boa, mano. Porque você vê toda essa questão dúbia, assim, de como é liderar os mutantes e o porquê você tá liderando da forma que lidera. Eu gosto muito que pós anos 2000, o Ciclope cada vez mais vai ficando mais próximo do Magneto. Sim. E vai se afastando do ideal do Xavier. Isso E tem uma questão, antes da gente voltar pro desenho, tem uma questão que dessa fase mesmo, depois que ele mata o Xavier, que eu acho muito marcante, que é no pós Vingadores vs X-Men, que tem as histórias que são os epílogos, e o Wolverine vai conversar com ele na prisão, né? Que o Ciclope tá preso. E aí ele fala assim, tá arrependido? Aí o Ciclope, eu não me arrependo de nada. Tudo que eu faria de novo, menos matar o Xavier. Sim. Que foi sem querer. Ele fala isso. Mas voltando pra animação... Perdão. No... Esse é episódio 2, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E aí a gente vai pro episódio 3, que dá pra falar rapidinho, mas basicamente é um speedrun da Saga Inferno. É um speedrun que eles usam tudo as referências possíveis da Saga Inferno. A Madeline, descobre que a Madeline não é a Jean Grey, né? A Jean Grey de verdade volta... Ela vira a rainha dos duendes do nada também. Nossa, também. Mano, todo respeito, adoro a série, mas essa transição ali pra rainha dos duendes, nossa, foi a coisa mais rushada de todos os tempos. Foi bem rushado. Mas é porque eu entendo a justificativa... Linda, mas... Entendo a justificativa do Senhor Sinistro tá controlando a cabeça dela. Então, tipo assim, ele só deu o gatilho pra ela virar o que ela tava... Quando ele tava escrevendo o plot da personagem lá, né, quando ele tava clonando, ele falou, vai virar a rainha dos duendes. No episódio 3... Quando eu apertar o botão, ela vai virar. Eu sou a rainha dos duendes. Agora eu sou do mal. Eu sou a Rainha dos Doentes. Que nome também, não tem nenhuma referência do porquê que ela vira. Mas é por causa dos quadrinhos, mas só por causa disso. Só quem me deu os quadrinhos. Mas é assim. série, sabe? Então, E a melhor coisa disso é o conflito do próprio Scott, né? Porque ele descobre que a Jean que ele conhece tá viva e não é que ele está casado, que ele engravidou. Pelo amor de Deus. Cara, isso é muito louco. Imagina a cabeça do homem pensando nisso. Não, e quando o Wolverine acorda, ela acorda que o Wolverine tenta beijar ela, tá ligado? Fica muito próximo. Nossa senhora. E eles ficam muito próximos. Eu adoro, cara, a frustração do Wolverine, porque eles chegam bem próximos, eu tô aqui e tal, ela se reconforta com ele. Scott. Não, é Scott. Ele faz uma cara tipo, ai, que merda. Sim. É maravilhoso. E o nome desse episódio é Fogo Feito Carne. No original, Fire Made Flesh, na verdade. Tem isso. O próximo episódio, a gente tá no speedrun aqui também, que é só pra relembrar a temporada, já que não tem tanto tempo. E também a gente vai cobrir a 2, muito provavelmente. Sim, aqui. com certeza. Se depender de mim, assim, eu cubro sozinho, sabe? Mas o episódio 4 aqui é Motendo / Morte e Vida, parte 1. Basicamente, eu acho o episódio mais fraco, mas eu gosto desse episódio. Que é um episódio que a Jubileu entra no Nintendo, né? Nintendo, entre aspas. No Motenda. No Motenda. Eu gosto da utilização do Mojo, porque eu não esperava que o Mojo fosse aparecer. Tanto que tinha revelado... revelado... o mestre dos jogos?
Não, esse daí é o arcade. Arcade. O Mojo, desculpa. geralmente, ele lida com televisão. Ah. Aqui ele muda até que ele fala, não, a parada agora está nos jogos de videogame. Ele fala, né? E aí ele muda. E é um Caralho. episódio bonitinho, ele fala sobre não ser embebedado por nostalgia, que você tem que envelhecer, tem uma mensagem bonitinha. Pra E quem- aí você tem a parte 1 também da Tempestade, né? É, e pra quem cresceu com a série clássica, eu acho que esse episódio aqui foi Tapa meio na que... cara. É, sim. E a parte que realmente importa mais, eu acho. Embora que tenha o desenvolvimento da Jubileu aqui, eu não tô falando que não importa. É bem legal essa parte do episódio. Mas depois tem a parte da Tempestade, que é Vida e Morte, né? Vida e Morte. Que é muito boa. né? É a adaptação de um quadrinho de uma história de X-Men, não vou lembrar o número exatamente, na cento e pouco também. Que é do Barry Windsor Smith desenhando com o Chris Claremont escrevendo. Que é o momento que começa a desenvolver o relacionamento do Forge com a Tempestade. No desenho é um pouco mais corrido, sim. Bem mais corrida. Mas eu achei bem feito, assim. Foi funcional, eu acho que sabe? funcionou, sim. Funcionou e foi legal. E eu amo ver o Forge, porque eu adoro ele. Ele é muito legal. O Forge eu sinto muito que é uma correção do Claremont de meio que arrependimento de ter matado o pássaro trovejante lá atrás. Porque ele matou o único nativo americano da equipe, e aí depois ele falou, não, tem que botar mais. Aí ele bota mais dois, assim, tipo, ele bota três, né? Ele bota o Forge, ele bota a Danielle Moonstar nos Novos Mutantes, Nossa, que é o maravilhosa. E o Forge tá. O cabelinho. Isso. Pode crer. E o irmão do pássaro trovejante que vem se vingar, que é o Apache, mais pra frente, os quadrinhos. Então meio que bota três indígenas, assim. A gente fala, gente, desculpa, perdão, sabe? Perdão pelo vacilo. Deixa eu compensar aqui. E personagens muito bons, né? Eu adoro o Forge, assim. Eu acho que pra mim, casal superior, Forge Tempestade, Pantera Negra e Tempestade, tchau. Não gosto. Sério? Você cara, não gosta? Sinceramente, Acho que você já Forge, me falou isso, mas eu tinha esquecido. Forge Tempestade, casal verdadeiro. É isso. Caramba, mano. E é isso. Nem pra falar da loucura que foi. Acho que o Wolverine a Tempestade, ou foi o Ciclope a Tempestade por um No tempo. Wolverine não foi? Tempestade não era Reload, eu não gosto. E é o próprio Claremont que faz isso aí, tá? Eu sinto que ele queria botar um relógio pra Tempestade, não podia usar o Forge, então ele falou, não, droga. E aí ele faz isso. Mó doideira. Depois desse episódio, qual que é o nome do. O próximo episódio é o brabo, né? Que é o Lembre-se Disso, ou Remember It, no original, que é basicamente a fala final do Gambit pra Sentinela Monstro. Pode crer. Nossa, esse cara. episódio, cara. Esse episódio é, pra mim, top episódio de animação ever da minha vida. Eu vim quando eu tava internado, esse episódio foi muito Sério? louco, cara. Caraca. Eu tava internado e aí eu assisti esse episódio, eu lembro que eu tava na cama, assim, assistindo, minha mãe do lado vendo, eu assisti, eu chorando, cara, e ela, oxe, filho, o que você tá vendo? O desenho dos X-Men, você tá chorando pro desenho dos X-Men? Tipo isso. Sim. Não, mas a catarse desse episódio tá em outro nível, cara. Não, Porque eu é volto a maravilhoso. exaltar a produção, porque aqui toda a direção, sabe? A construção desse momento que é super marcante e importante pra eles também, e todo esse drama, né? E também tem um pouquinho de uma coisa que eu gosto muito em qualquer obra, que é a calmaria antes da tempestade. E aqui eles fazem isso muito bem, cara. Eu pensei que eles iam adaptar a Era de Krakoa, cara, por um instante, assim, porque as cores, tudo, eles começaram a pode criar crer. Porque assim, quando tem Krakoa nos quadrinhos, quem domina tudo é o Magneto como um rei. Sim. Aqui eles começam a criar um conselho, que lembra o Conselho Silencioso de Krakoa. Pode crer. Senhor Sinistro é o. É, no quadrinho, no Noturno. caso, né? Sim, Tem sim, isso. sim. Mas na série é um pouco diferente, mas eles começam a flertar com isso, sabe? Tá. Eles chamam a Moira, o Banshee ali, que são dois representantes fortes, porque eles são os donos da Ilha Muir, que é a ilha de pesquisa mutante, que eles citam várias vezes durante o desenho. Sim. Eles colocam ali a Emma Frost e o Sebastian Shaw do Clube do Inferno. Pode crer. Você tem o baile, que é financiado por eles, que lembra o Hellfire Gala também. Então tem toda uma brincadeira ali. Aí você fala, tipo, pô, e o Noturno aparece nesse episódio. Eu amo o Noturno É o dessa Gold. animação. O Gold. E é muito tranquilo, assim, parece que é um estabelecimento, pô, legal, vai começar a adaptar Krakoa, que doideira, mas vão meio que adaptar com Genosha, né? Bacana. E aí, do nada, aparece o Cable, chegando pra falar com a Tem Madeline. essa, né? O Cable aparece E também. ele fala, desculpa, mãe. E aí, quem não conhecia, quem já sabe, sabe, né? Mas quem não sabia, sabe, putz, é um menino. Minha mãe ficou tipo, meu Deus, ele é o filho deles. Sim. E aí Isso ficou aqui é um tudo dos isso. personagens que tem um dos visuais mais legais da. Eu tava Cara, falando isso ontem com o João. Ele para- mostrou a capa do quadrinho dele. Eu falei, não, mano. Cara, o que Rob bagulho foda, Liefeld, eu vou te falar, cara. Ele nesse comecinho aí. Assim, tem gente que não gosta do desenho dele. Mas E, ele assim, nasceu pra desenhar o Cable. Eu entendo. E eu também não sou o maior fã do mundo. Mas o que esse cara sabia fazer de design e o que ele mudou a ideia de como fazer Sim. quadrinhos, algumas disposições de painel na época, foi doideira. Foi loucura. Mano. E o Cable é um resultado disso. Ele tá com o visual anos 90 mesmo, assim, Rob Liefeld, né? Sim. Tipo, os Ele tá com ombrão. moicano? Não, ele tá com o ombrão, Ah, tá. ombrerona e tudo mais. Sim. E quando ele aparece, é maravilhoso, porque, tipo, ele chega assim, ele não consegue, ele some, você não entende porquê, né? Ele não conseguiu avisar. Sim. E aí só tem um bagulho verde, pum, explode tudo, assim, em cima da Madeline. Bem em cima dela, assim, tá ligado? Uhum. E aí explode tudo dentro, a vampira é jogada, tem aquele negócio daquele som de explosão, assim, ela não tá entendendo o que tá acontecendo. Sim. Quando ela levanta, só vê aquele sentinela gigante ali. Nossa. Que é um sentinela... Ele é inspirado na sentinela selvagem dos quadrinhos, mas ele
não é chamado assim nos materiais da série. Eu acho que ele é o Mega Sentinela, o bagulho assim que eles chamam. Porque ele não tem o mesmo conceito de selvagem, né? Que ele se monta sozinho, não. Sim. Ele é só uma sentinela percevejo gigante, né? Sim. Mas que ele tem aquele raio, inclusive os raios, quando disparam, um bagulho que eu vi que eu achei muito foda, são os mesmos barulhos de sonoridade do Guerra dos Mundos. Que Cara, quando tá que desintegrando maneiro, a galera, eu não assim. sabia. Que da hora. Tem isso. Legal. Então, é uma referência clara a um frame, inclusive, do Guerra dos Mundos, quando tem os mutantes e os humanos correndo, e ele vai Aham. Pô, que da matando hora, assim. velho. Eu não tinha reparado nisso. Tem Uma das isso. coisas que eu gosto muito, tipo assim, dessa série, que eu acho que combina um pouco nesse episódio, é a relação do Magneto com a vampira, tá ligado? É, que a gente não Que é bem comentou, dos né? quadrinhos, nunca tinha sido sim. usado em outras mídias, Essa né? fase aqui eu acho que representa um pouco, assim, do começo, né? Quando você vê ali ela tentando meio que... essa fase Que do Jim Lee, né? Esse Portuga tá com um quadrinho aqui, a saga dos X-Men temporada 2, volume 1. Claremont com o Jim Lee, que é uma fase em que o Magneto, ele começa, tipo assim, meio que voltar pra Terra, né? Por conta da fita do asteroide mutante, Sim. do asteroide M, Do que ele asteroide tava separado lá. E aí, a Vampira é uma das pessoas que tenta intermediar esse encontro entre X-Men, E Magneto e sim. todos os discípulos do Magneto, eu não lembro qual que é o nome. Os que eles usam. acólitos. Acólitos, obrigado. E aí, cara, é muito legal você ver essa relação, porque quem assistiu só a série animada, por exemplo, a Evolution, que nem eu, no caso, não sabia dessa relação mais próxima deles, Sim, Sim, tá também ligado? não. E aí, eu achava sempre que era uma coisa mais com o Logan, que eles eram mais próximos assim, por conta da série. E aí, quando você vê aqui, cara, tipo assim, eles têm essa relação próxima, eu não sabia. E aí, eu descobri ainda mais assistindo X-Men 97, pô. Sim. Eu gosto muito nesse quadrinho, só voltando antes da gente continuar pro 97, é que tem uma hora que o Wolverine tenta matar o Magneto, assim, de graça. Só que isso daqui é uma época que o Magneto ficou anos, assim, um pouco antes da fase do Jim Lee, como X-Men. E ele fala, Logan, você tá tentando me matar mesmo? É Exatamente. bem a cara dele fazer isso. Mano, o Wolverine, eu adoro ele. Ele é poucas pra tudo, parceiro. Ele quer um charuto, cerveja e, mano, sai da minha frente. O Magneto fica muito indignado. Ele fala, cara, até, sei lá, tipo, 2 meses atrás tá lutando junto, cara. Eu gosto muito do Logan. É muito não tem bom. jeito, mano. Mas- Carcaju. Mas enfim, tem um episódio que se a gente fosse aprofundar mesmo, lembre-se disso. É um episódio maravilhoso. Tem a morte do Gambit no final, super marcante. Ele Sim. sacrifica pra destruir a Mega A Sentinela. luta também, pra justamente destruir Sim. o Mega Sentinela é ótima O também. Magneto supostamente morre. E tem os Morlocks sendo mortos também. E ele fala até depois, né, que como é a sensação de ter uma criança tendo o crânio desintegrado na sua mão, né? É. Que ele fala assim que o Nossa sanguessuga, né, morre que ele tava Isso. abraçado no Magneto, assim. Caralho. Então, é muito pesado e esse episódio, ele é ótimo. Depois disso, a gente tem meio que um descanso, assim, uma respirada. Porque no episódio 6, a gente tem o Morte e Vida Parte 2. Que é o episódio de parte 2 da Tempestade, mas que mostra o que tá acontecendo com o Xavier no espaço também. Isso. Que tem o Império Shi'ar. E verdade. tem um detalhe, a gente não vai comentar tanto aqui pra não se aprofundar, mas é um grande... uma grande, como eu posso dizer, crítica ao colonialismo esse episódio, né? Tá falando do Forge, com os colonizadores brancos ali. Sim. Enquanto isso, no espaço, o Xavier tá falando do Shi'ar, que o que eles fazem é colonizar outros planetas pra podar eles. Sim. Então, toda essa crítica. Só que um detalhe muito legal para próximas temporadas é que no meio da Guarda Imperial Shi'ar ali, que é o galera que serve eles, aqueles super-heróis que servem a guarda, tem o Vulcan. O Vulcan tá lá. O Vulcan é um dos irmãos do Ciclope. Que é um dos mutantes mais poderosos de todos. Caraca. E ele, Caraca. no futuro, ele ajuda a irmã da Imperatriz a tomar o trono, a Rapina, que no final termina. O Xavier vai embora. Sim. E ela fala, não vai, porque senão minha irmã vai tentar tomar o trono. E nos quadrinhos o Vulcan ajuda a Caramba. Rapina a Eu tomar. achei que o único... Nossa, mano, Tem então isso. eu tô meio chapado de linha do tempo e de relações, porque eu, pela minha memória que me traiu agora, né, eu achava que o Nathan Summers, que é o... Caramba, o cara que joga o negócio do peito lá. Não. Nathan Summers é o Cable. Não, Nathan Summers não. É o você tem o Alex Summers. Que é o cara que joga o Isso, raio é do meio do peito, é o né? Destrutor. que Destrutor, ele é da obrigado. X-Factor. Ele vai aparecer nessa temporada agora. E ele entra nos Vingadores, se eu não me engano, Também. na fase do Bendis, tá ligado? Na verdade, nos Fabulosos Vingadores é do Rick Remender. Ele faz parte. Não, tipo, Mas na ele faz fase do crossover Bendis. com o Bendis. Isso Tem que uma eu queria acontece dizer. isso. E então, por conta disso, eu E achava o que era o outro irmão é o dele. Vulcan. Ele é outro personagem. Caramba! Ele é o Gabriel Summers. Ele é outro, no caso. Mais um Gabriel, vambora. Mas seria isso, basicamente, tá? E aí, mas enfim, ele aparece lá, então provavelmente eles vão adaptar a Ascensão e Queda do Império Shi'ar, eu chuto, ou Guerra dos Reis. Legal. Eu chuto que vai ter isso, porque ele tá lá de graça, assim, ele aparece, sabe? Eu achei muito legal. E até agora nada foi de graça, tanto que o Bastion, que a gente vai falar dele agora, ele aparece já no episódio 2 já. Ele aparece no Conselho da ONU ali de Costa. E quem não percebeu isso, ele também tá no baile de Genosha também. Caramba. Ele parece o rosto dele andando assim, ele passa na frente da tela. O Bastion tava lá. E ele, por isso que ele resgata o Magneto, porque ele tava lá.
Ele consegue pegar o Magneto. Caramba, que loucura. Mas enfim, vou fazer um speedrunzinho aqui, já que o tempo tá dando. Tem o Lembre-se Disso, depois tem Morte e Vida Parte 2, que mostra a Tempestade e o Xavier que estavam fazendo durante o atentado de Genosha, confundindo aqui já. E aí depois tem o Olhos Brilhantes, que é a vampira indo buscar respostas pelo que aconteceu. Vou falar, um dos meus episódios favoritos. Eu gosto muito desse Gostei episódio. muito desse episódio. Esse episódio é muito A bom. vampira com sangue nos olhos, indo atrás do Trask. Ela tá indo atrás do Trask nesse Ela episódio, tá indo né? atrás do Trask, mas primeiro ela vai atrás do... Ai, me fugiu o nome agora, eu acabei de falar. O Harry Garrett. Vai atrás do Garrett. Isso. Ela quase deixa ele em coma, né? Porque ela absorve ele pra pegar a informação. Não precisa perguntar pra você. Ela, absorve ele. E eu vou te falar, a vampira é outra das personagens que ela tá sempre nesse limiar em, tipo assim... eu posso fazer da forma amigável, mas se não puder, eu vou passar por cima de você. Que nem com o médico na hora de fazer o parto do da Nathan. Gina, sim. O cara fala assim, eu não opero mutantes. Tá bom, cala a boca. Sim, ela vai lá e pega. Mas é legal que ela pede pro Ciclope, né? O Ciclope fala, faz. Tipo, ela olha pro Ciclope e ele fala, faz. Aí ela vai, tá ligado? Ela meio que pede permissão nessa hora. Depois, nesse episódio 7, não, né? Que tem a hora que ela levanta o Trask, pergunta as informações. Quando ele fala as informações, ela larga. Morre logo. Mas verdade. essa é a questão Tem dela isso. ficar se contendo que nem um Magneto, Sim. né? É muito bom, cara. E aqui o Cable volta a aparecer, né? Volta. Ele que salva eles do Supra Sentinela, né? Porque o Trask, ele cai e morre. E ele ressuscita como um Supra Sentinela e ataca os X-Men. Dá uma surra em todos, assim. Sim. Tipo, ele é uma sentinela muito forte. E você descobre que tem várias espalhadas por aí, provavelmente. Que é meio que nanorobôs criados com base no vírus, que é colocado no Cable. Que o Bastion conseguiu voluntários pra colocar neles, como agentes dormentes. Nossa. Tem isso. E tem uma pira. coisa que eu tava esquecendo nesse episódio, mas é aqui que tem o cameo do Capitão América? Tem, é isso mesmo. Capitão América. Ele aparece, a vampira pede ajuda pra ele, fala que não é bem assim, ela pega o escudo e joga longe, assim, fala, então vai se virar aí. Cara, Pega lá então, já que você é o bonzão, vai. Enfim, Muito bom. esse episódio meio que dá o setup pra grande arco final, que não vai dar pra aprofundar tanto, mas é meio que o que finaliza com a grande batalha, né? Isso. Que é o Tolerância ao Extermínio, que é um título original, parte 1, parte 2 e parte 3, que é com base na frase que o Harry Garrett fala lá no episódio 1, que é, ele fala, nossa tolerância será nosso extermínio. E é inspirado nisso, né? Tanto que eles adaptam brevemente atrações fatais do lado do Magneto, enquanto na parte do Bastion, que é o vilão da temporada junto com o Senhor Sinistro, tem o Operação Tolerância Zero, né? Também tem isso. Que é basicamente as Supra Sentinelas tentando atacar o Magneto preso. Quando o Magneto é solto, ele cria um pulso eletromagnético na Terra que desativa as Supra Sentinelas. Só que, ao mesmo tempo, ele desativa o campo magnético do planeta inteiro. Nossa. E ele vai pro pode espaço, crer. pro asteroide M e fala, tipo, asteroide M, e ele fala assim: os mutantes vão sobreviver, os humanos vão morrer, e o mais forte vai sobreviver. Tipo, um bagulho meio apocalipse, assim. Sim, e ele vai sim. pro espaço. E aí, a equipe dos X-Men tem que se dividir, porque o Bastion tá tentando reativar as sentinelas, usando a própria energia do corpo ali, numa ilha. E o Magneto tá no espaço, e ele não quer consertar o campo magnético da Terra. E aí eles dividem no quê? No time azul e time dourado, no caso. Sim. Pra mano. resolver. E tem toda a catarse do episódio e tudo mais. Tem todo o conflito, né? Dos X-Men ali, do Logan apunhalando o Magneto pelas costas, aí o Magneto vai e arranca o adamante do Wolverine. Clássico. Sensacional. Nossa, cara, isso é maravilhoso. Toda a discussão moral do... É aqui que acontece? É aqui, ó. eu Eu trouxe tinha aqui visto. também. Eu trouxe o quadrinho das legal. fatais aqui. E tem tudo isso que acontecendo, e no final termina, né, bem abrupto, tá, gente? Não vou dar muito spoiler, porque eu acho que tem gente que não viu tudo até agora também, não vou dar muitos detalhes, mas termina com os X-Men viajando no tempo. Eles são jogados por algum motivo pro futuro, passam alguns meses, descobre que o Forge tá meio que pesquisando a suposta morte deles, e o Bishop fala, não, eles não foram mortos, eles foram jogados através do tempo, na verdade, na queda do asteroide M. E aí você descobre que parte do grupo foi parar no futuro, onde o Apocalipse domina, e no passado, quando o Apocalipse começou a dominar, na verdade, lá no Antigo Egito. Então Nossa, foi pode dividido em crer. duas partes da equipe. E é isso, né? E agora a segunda temporada vem aí pra dar a resposta do que vai acontecer com eles, né? Basicamente. Verdade. E só exaltando de novo aqui um ponto que eu gosto muito, principalmente nesses 3 episódios finais, que depois que o Xavier volta pra Terra, aí de novo a gente tem esse embate entre o Xavier e O Ciclope, que é muito bom de discussão. Também, é sim. muito boa. Mas eu ia falar principalmente dele com o Magneto. Pra mim, tipo, foi um dos pontos altos, porque, cara... Eu acho que tem uma hora muito boa lá no conflito mesmo lá, que ele começa a conversar com o Magneto, assim. É o Magneto, tipo, eu sempre quis... Joga um bagulho na boca dele, assim. Eu sempre quis falar isso. Cala a boca, Charlie! Tá ligado? Sim. E aí depois o Xavier também fica bravo, né? Porque ele fala, não tem jeito, então. Ele pega e usa o negócio no Magneto, né? Ele começa a lobotomizar o Magneto. Isso, e ele faz isso justamente pra ele parar essa coisa da manipulação do magnetismo na Terra, né? Pra ele, Sim. tipo, voltar Ele ao meio estado que normal. controlar ele, pra ele forçar. Meio que o Isso. Xavier controlando o Magneto, forçar ele a reverter. Mas aí, fazendo isso, se eu não me engano, ele tinha o risco de meio que fragmentar a memória dos dois. Isso. E meio que elas se fundirem. Exatamente. Mas aí eles
justamente por causa disso, eles têm esse conflito, esse embate entre eles, porque meio que o Magneto ele acaba esquecendo um pouco do que tá acontecendo no A momento. memória dele começa a fragmentar e o Xavier, ele só não volta e deixa o Magneto se ferrar porque é as do amor ao amigo. Então ele Isso. fica lá pra tentar recuperar, mesmo que ele tenha a memória fragmentada também, isso que representa. Acho que se a gente for ver, o Xavier, ele tem, tipo assim, um dos poderes que, por mais que não seja explorado nesse nível, acho que na animação, que é um dos poderes que são mais assustadores, que é essa parte Sim. da telepatia dele, porque é muito invasivo, mano. Verdade. Então, tipo assim, se você for colocar bem, ele tem um dos poderes que são mais tenebrosos nesse sentido de que ele pode literalmente pegar e tipo assim, moldar o que você tem como verdade pro verdade. mundo, consentimento, tudo, tá ligado? Nossa, é doideira o poder do Xavier. É uma questão que eles pegam nesse episódio até, porque ele não quer fazer isso, ele quer convencer o Magneto. Só que depois que o Magneto arranca o esqueleto do Wolverine, ele fala, não tem jeito. Sim. Exato. Esse maluco. O consentimento vai ser o que eu quero agora, tá ligado? Exatamente. Mano, Exatamente. então, É bem eu legal. acho o poder do Xavier e o personagem do Xavier, tipo assim, um personagem que ele tem mais potencial pra fazer o que o Magneto tá fazendo do que de fato o Magneto, tá Exatamente. ligado? Nossa, eu acho maravilhoso, mano. Eu acho maravilhoso isso. Nossa, eu acho lindíssimo. E um detalhe muito lindo que eu acho muito legal é que eles refazem toda a cena do bar na Alemanha. Isso. Que é Aham. o Xavier com o Magneto e é uma referência a uma história do Claremont mesmo. Que ficou muito marcada, que é quando eles se conheceram. Eles se conheceram na Alemanha ali, em um bar e tudo mais. Tem toda essa primeira conversa deles, que acontece igual nos quadrinhos e eles refazem na série, assim. Eu acho bem legal. Então, essa parte que me pega muito, é muito bem feita, cara. Nossa, é muito Nossa, é de uma profundidade muito boa, sabe? Pra uma série animada que propõe a ter luta boa, animação legal, tipo, quando tem esses momentos, sabe? Nossa, Acrescenta muito pra assim, história. O Tolerância ao Extermínio é outra obra-prima, assim. Eu revi agora, eu acho que ele é tão bom quanto o episódio 5, assim. Esses 3 arcos, 3 episódios, eu acho muito bom. É Mas, enfim, se for pra falar... Eu acho que, mano, dá pra falar muito mais, Dava. obviamente. Dá pra falar bem Sim. mais. Mas, infelizmente, o tempo tá dando aqui. E pra finalizar, eu gostaria só que... Primeiro, expectativas pra temporada 2 de cada um. E indicar uma obra de quadrinho de X-Men. Pode ser ter uma obra favorita, uma obra que às vezes é meio difícil de acompanhar, mas que você gosta muito, ou até alguma obra pra alguém que tá iniciando, assim, sabe? Eu acho interessante a gente fazer essas 2 etapas antes de fechar o episódio. Vai, pode começar o Portuga pra manter a mesma ordem. Beleza. Tá bom. Cara, pra segunda temporada eu vou te falar que eu tô com um pouco de pé atrás, porque pelo trailer, eu até tinha comentado com o João antes, Isso. tem muita coisa pra ser adaptada, tá ligado? Eu não sei se eles vão conseguir adaptar de uma forma que seja boa, assim, e não seja tão corrida de assistir. Verdade. Cara, a gente passa ali, cara, assim, pelo menos visualmente, pelo que a gente tá vendo, por algumas das fases mais fodas, assim, da X-Men, alguns dos personagens mais interessantes. Vai ter Apocalipse, aí tem, tipo assim, o Morpho se transformando em Deadpool, sabe? Sim. Pelo fanservice. É, Quem faz muito, que eles não fanservice citam pra muito, né? caramba, né? Tem muito fanservice. Não, e, tipo assim, muitas outras referências ali ao longo do trailer que você fica assim... Cara, ou vai ser muito foda, ou vai ser, tipo assim, uma desperdício. rushada, assim, surreal, Monstruosa. que eles vão cagar com o que fizeram na primeira temporada. Espero que seja a primeira opção, que vai ser muito foda e tudo mais. Sim. E, cara, uma obra que eu acho que o pessoal poderia começar a ler X-Men... Cara, eu vou recomendar o que eu falei no começo do episódio. Eu acho que... A fase do... A fase de X-Men superdotados, que você vê ali bastante do que são os X-Men, de como eles querem lidar com a opinião pública, de como eles lutam contra essa questão da cura mutante. Eu acho que pra quem quer ler X-Men baseado no que assistiu, talvez, nos filmes, sabe? Justo. Principalmente na animação, assim. Se você quer consumir X-Men a partir disso, é o arco perfeito, assim, pra você começar a ler e pra você gostar, assim, por N questões. Pode ser arte, pode ser ritmo, pode ser roteiro. Eu acho Verdade. que vocês vão gostar. Isso mesmo. E da minha parte, eu não vou recomendar, na verdade, eu vou manifestar uma vontade de ler a fase de Krakoa, porque todo Sim. mundo fala tão bem, sabe? E eu, como tinha comentado no começo do episódio, como não fui muito a fundo nos quadrinhos dos X-Men, eu tenho muita vontade de saber o que aconteceu nessa fase pra, sabe, ser tão relevante assim pros X-Men e algo recente também, né? Porque eu tava conversando com o Portuga, o que começou 2019, 2020 aproximadamente, né? Justo. E, cara, eu lembro, tipo,
na época eu nem acompanhava tanto o quadrinho e, tipo, chegou até mim que, mano, essa fase era muito boa e tava acontecendo muita coisa com os X-Men e era muito maneiro, sabe? Muito foda. Então eu tenho muita curiosidade de ler, eu vou dar chance em algum momento. E agora pra segunda temporada de X-Men 97, eu também não sei muito bem quais são os arcos que vão ser adaptados, né? E geralmente eles fazem essas adaptações, então nem vou tentar prever aqui, mas eu quero muito ver desenvolvimento pra Tempestade de novo, quero que ela tenha um protagonismo assim como ela teve, agora que ela recuperou os poderes, né? No fim da primeira temporada. Eu quero ver mais um protagonismo dela, porque ela é muito da hora, muito maneira, uma das melhores X-Men que tem também. E também um pouquinho mais do Cable, já que a gente falou dele, porque eu acho que ele é um personagem muito maneiro também, e agora como a gente vai estar no futuro, né? Eu acho que ele vai ter espaço pra estar participando também. Cara, duas coisas que você falou, já vou falar aqui. A Tempestade, eu acho que ela vai ter destaque na primeira metade da temporada, na minha teoria, e na segunda ela vai ficar meio sumida. Mas porque vão ter outros personagens. E o Cable eu acho que vai ter bastante destaque porque vai ter X-Force, né? Vai ter X-Force, então eu acho que vai ter bastante coisa com ele. E minha expectativa é só as melhores, gente. Eu acho que vai ser maravilhoso. É a mesma equipe de roteirista, o Baldemaio ainda contribuiu na segunda temporada, Sim, assim. porque ele já saiu da produção, né? Ele saiu da produção. Não vou entrar em meandros aqui, porque nem ele deu uma confirmação total, nem a Disney do que aconteceu realmente. Só foi investigações internas por conta de comportamento dele dentro, que eles falaram que tiraram ele e desligaram imediatamente. E ele falou que ia dar a versão dele, até hoje não deu. Então eu não vou comentar muito sobre isso. Uma hora vocês vão saber. Exatamente. Mas, enfim, eu acho que vai ser maravilhosa essa temporada. Porque a primeira temporada resume muita coisa. São vários arcos colocados juntos, mas que funcionam muito bem. E nessa segunda temporada eu chuto que vai ter uma divisão bem clara. Na primeira metade, toda a viagem no tempo, com o apocalipse e tudo mais. Toda a questão da viagem no tempo, que eu inclusive vou chutar aqui, ó. O nome do arco vai ser Eras do Apocalipse, porque Era do Apocalipse não tem como acontecer no desenho, porque já foi adaptado no desenho dos anos 90, mais ou menos. Então, com outro nome, que é o Valor de um Homem, o nome da saga lá atrás. E, inclusive, inspirou os quadrinhos, né? Veio antes dos quadrinhos. Meio que inspirou pra ter Era do Apocalipse, o desenho animado clássico. Mas a segunda metade vai focar muito nos X-Men voltando e se restabelecendo, tanto tem a equipe nova que a gente vai ver, que vão ser 8 personagens. Que eles vão fundar a Corporação X, pelo que viu no trailer. E eu acho que essa segunda metade vai ser bem legal. Porque parece que vai ter um episódio focado ali em Genosha, nos sobreviventes. Vai tratar do Colossus, tudo mais, pelo que eu vi no trailer. Eu tô bem ansioso pra ver o Colossus, sinceramente. O Noturno nesse episódio parece que vai brilhar o chuto, porque parece que vai ter uma conversa dele com a vampira. Sim. E, cara, eu tô muito ansioso. Eu acho que vai ser só o melhor. Só o filé de X-Men. Eu tô esperando o melhor. A nata da nata. A nata da nata. E eu tô muito empolgado, só posso dizer isso. Já aqui dos quadrinhos, eu vou indicar pra quem quiser ler, acompanhar X-Men em banca e tudo mais hoje em dia. A melhor forma nem é o quadrinho mensal atual, porque eu não achei tão legal. Se você quiser, você pode acompanhar, porque tem uma fase nova que começou agora. Mas eu vou indicar a Saga dos X-Men, volume 2, segunda temporada, na verdade, que começa a parte dos anos 90. Então, se você viu a série, gostou do visual, gostou dos personagens, você vai encontrar bastante coisa aqui. Assim, a qualidade das histórias varia, mas é muito legal. Principalmente o começo com o Jim Lee e tudo mais. Então, dá pra achar ainda até o volume 1 e começar a colecionar agora. Tá no volume 9, já saiu até agora. Só que cada edição você consegue pegar por umas promoções, por R$30, 40, assim. Então dá pra ir pegando aos poucos e lendo, assim, que é uma saga bem legal, sabe? Nossa, e aproveitando o gancho, João, eu queria falar que eu tô com vontade de ler também a saga do Wolverine. A saga do Wolverine. Parece que no momento ele tá no Japão, né? E ele tá com algum rolê lá com a Yakuza, se eu não me engano. É a fase do Larry Hama, que é bem famosa, eu nunca li. Mas é bem falada e tá saindo na saga do Wolverine atual, então, né? Mas é isso, tô com bastante vontade de ler. É com aquela criança robô? Não sei. Nossa, é porque tem uma... Não, é Mark Silvestre. Larry Hama e Mark Silvestre. Mas é o Larry Hama com o Mark Silvestre que faz mesmo, deve ser. Eu peguei pra começar a ler agora o Wolverine do Mike Mignola com a Gayle Simon. É uma graphic novel que são nos anos 80, gente, que eu acho que é Wolverine Terra Selvagem. Eu acho que é assim, Já mano. ouvi falar. Tipo assim... Cara, você tem que ser um pouco vacinado já em arte de quadrinhos pra ler, porque se você é novo leitor, assim, talvez você estranhe bastante. Tem uma galera que realmente estranha, às vezes, a arte do Mignola. Mas fica aí. Beleza. Mas é isso, gente, eu acho. Acho que conseguimos condensar bastante sobre X-Men. Condensar bastante. Falarmos de X-Men... E vai ter muito mais daqui em diante, né? O que não vai Exatamente. faltar conteúdo, a gente vai ter X-Men em Vingadores também. Sim. Então esse ano a gente vai ter... Gente, agora que abriu a porteira pra eu falar aqui no programa, já era. Vai ter muito episódio de X-Men retornará em futuras obras do Garage. A segunda temporada, já garanto, review da segunda temporada de X-Men 97. Tô vai ter, garantindo vai aqui, ter. ó, pra vocês. Porque eu também vou estar lá de olho, vou estar assistindo, então É isso. vamos agitar Os isso. meninos vai ver, com certeza. O Arthur Se eles não gosta assistirem, também. a gente coloca A Mari eles pra acompanhou, então é isso. Mas é isso, galera. Eu sou o João Vitor JV. Eu sou o Cauã, E eu sou o Portuga. então é isso, pessoal. É isso. Falou!
A Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Rosa. Locução e trabalhos técnicos: Marcela Prilli. Produção e mídia: Thiago Watanabe. Criação: Fábio Sgroy. Tempestade. Vampira. A mim, meus garagens. Eu tava só esperando você dizer, sabia que você ia falar. Noturno. X-Men Evolution. Versão brasileira, Van Maher.